Hoje, na condução desta sessão, iremos contar com a doutora Vera Silva, a quem agradecemos desde já toda a colaboração. A doutora Vera Silva é jurista, especializada na interseção entre direito e tecnologia, com especial enfoque em inteligência artificial e proteção. Olá a todos, sejam bem-vindos. Estou certa de que este diálogo vai ser útil para todos. O nosso tema é, de facto, a importância da formação profissional no mercado IT, e porque sabemos que o mercado das tecnologias da informação está, de facto, em constante mutação, não é? A inteligência artificial chegou aí quase como uma febre e, neste momento, as ferramentas estão em contínua mudança, as linguagens vão evoluindo e todos sentimos, de uma forma ou de outra, uma pressão muito intensa para acompanhar este ritmo. Mas a verdade é que sabemos também que nem todos partem do mesmo ponto para acompanhar todas essas novidades. Nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos têm o mesmo tempo, nem todos têm os mesmos recursos e a formação profissional, desculpem, tem hoje de facto um papel estruturante neste e noutros setores. É sobre este que estamos aqui para falar hoje. E tem um papel estruturante aqui a formação profissional, não só porque de facto fornece competências técnicas, mas porque é um dos poucos espaços onde se pode aprender e reaprender com dignidade, experimentar sem medo, construir uma rede com outros profissionais. Aprender neste contexto da formação profissional não é somente acumular conteúdos, é ligar, é criar pontes, é garantir que o talento não se desperdiça também por falta de acesso. Este webinar que nós trazemos aqui, esta continuidade deste ciclo de diálogos, é também um convite à escuta, porque nós não queremos aqui trazer fórmulas mágicas, mas queremos trazer as realidades aqui de quem forma, de quem coordena, de quem implementa políticas e de quem acredita que a formação, quando é contínua e bem orientada, pode ser o toque dominante no mercado onde tantas pessoas procuram o seu lugar. Nós vamos começar e o nosso primeiro orador é o professor Arnaldo Santos, do Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade Aberta. Vai-nos trazer aqui uma perspectiva sobre o mundo digital interconectado em que vivemos e sobre as competências que hoje fazem realmente a diferença, incluindo como podemos adquiri-las e inovar na forma de ensinar e aprender. Professor Arnaldo, muito obrigada, a palavra é toda sua. Obrigado, Vera. Boa tarde a todos. É com muito prazer que aqui estou, mais uma vez. Para não perder muito tempo, eu queria criar aqui o meu ecrã, se todos estiverem a ver. Digam-me só se estão a visualizar Vamos sim. para eu. Estão? Ok. Bom, então, relativamente ao processo e tentando cumprir eh, o tempo que eu tenho, vou ver se consigo falar aqui nos 12, em 12, 15 minutos no máximo. É para depois deixar espaço para a discussão, que certamente será mais interessante. Bem, então, o objetivo principal aqui deste, deste encontro, não é, deste evento, é refletir sobre a importância da formação profissional no contexto atual. Não é? E para isso, eu vou iniciar este processo falando do mundo cada vez mais digital, das competências necessárias, são necessárias para as pessoas e dos novos paradigmas de aprendizagem. Relativamente ao mundo digital, também muito rapidamente costumo fazer isto para enquadrar este tipo de evento, porque as pessoas muitas vezes esquecem-se e nem dão por ela, é tudo tão rápido, não dão por ela do que se está a passar. Portanto, nós estamos num mundo cada vez mais digital, e é mesmo digital. Não é? Reparem que este mundo, diferente destas últimas décadas, não é? Diria 2 décadas, um, tornou o mundo conectado. Nós temos uma conexão entre as pessoas e as máquinas, e entre as próprias máquinas. Isso é uma coisa que está a acontecer. Também está a acontecer uma coisa engraçada, que é possível aceder hoje em dia a aplicações e a serviços em muito pouco tempo. Não é? Coisas que às vezes demorariam anos para atingir 1 milhão de pessoas, será o telefone, que foram mais de 78 anos. O acesso ao ChatGPT foi em 5 dias. E hoje uma aplicação que se torne viral será se calhar em horas, para atingir este 1 milhão
utilizadores. E, portanto, isso está a andar mesmo muito rápido. Outro ponto também engraçado, falar sobre esta disrupção digital. Não é? Nós estamos no mundo digital e depois há coisas curiosas. Temos empresas, por exemplo, que não têm um carro e são as empresas que mais ganham com o negócio digital de carros. Por exemplo, a Uber ou a Bolt, não é? Não têm carro nenhum. Não sei se já pensaram nisso. E também, outro exemplo aqui muito conhecido, o Booking, não é? O Booking também não tem nenhuma casa, não é? E é a empresa do mundo que mais ganha com o setor da habitação. Portanto, nós estamos em fenómenos, estamos a atravessar e a sentir fenómenos completamente disruptivos, e temos que estar adaptados a este processo, porque este processo não volta para trás, não é? Portanto, isto é irreversível. Outro tipo importante também a termos em conta é esta capacidade que nós temos de aceder a grandes volumes de dados em contexto de mobilidade. Eu lembro-me quando estava na universidade para aceder à internet, o mais difícil era o acesso. Não era a internet, era o acesso, era com o modem, nunca mais lá chegava, não é? Portanto, aqui os mais antigos, nós demorávamos às vezes 2 ou 3 minutos só para aceder à internet. Hoje nós já estamos na internet, nós vivemos a internet, acordamos e adormecemos na internet e temos que ter cuidado com os dados que acedemos, o seu volume, a sua velocidade, a sua variedade e a sua veracidade. Não é? São os chamados 4 Vs do Big Data. Portanto, nós temos que estar atentos e isto está a passar-se também em todo lado. Outro ponto é a velocidade. É o que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Os 9.600 bits por segundo que nós tínhamos de acesso a modem hoje transformam-se em gigabits por segundo. Portanto, é completamente diferente e incontornável. Portanto, nós temos um acesso avançadíssimo aos dados e as redes, não só físicas em fibra óptica, como móveis, como estão aqui representados, ajudam a isso. Não é? Portanto, nós estamos no 5G, o 5G está connosco e já existe o 6G e vai ser 100 vezes superior, e portanto isto nunca mais para. Não é? Portanto, é mesmo assim, são ótimas notícias. Nós clicamos e a informação está cá. Do ponto de vista mais emocional, nós temos que ter este cuidado, não é? Nós vivemos num mundo onde as pessoas, sobretudo pós-pandémico, não é? Se habituaram ao bem-estar, não é? Portanto, digamos, é este hábito intangível, não é? Que sentimos. E o bem-estar é uma coisa importante, não é? É importante para o que vamos dizer a seguir, do ponto de vista de formação profissional. Muito bem. É um mundo também de automação, cada vez temos mais automação, não é? Cada vez temos mais processos autónomos que fazem as coisas por nós, não é? Que nos ajudam a pensar e a fazer, em alguns casos que nos substituem, não é? Em alguns casos, em algumas tarefas. E, portanto, nós temos a inteligência artificial como motor, neste momento, desta mudança, e ela está em todos os setores. Não vale a pena estar a enumerar. Aquilo que nos interessa para este certame é o setor da formação e da educação, portanto, é aquele que está ali representado. Para nós vivermos neste mundo, nós temos que adquirir e ter preocupação com as competências necessárias para o efeito. E as competências dividem-se em duas grandes, são as competências técnicas e as competências comportamentais, e aqui não é muito específico do ponto de vista para uma determinada função, é isso que eu quero dizer, estou a falar do ponto de vista global, que isto tem a ver com a tal formação profissional no mercado de trabalho atual. Mas reparem, as empresas hoje, segundo o World Economic Forum, dão valor a este tipo de competência, a competências de literacia digital, de pensamento crítico, de raciocínio lógico, de análise de dados, de marketing digital, de introdução à cibersegurança, da inteligência artificial e de soft skills. Eu tenho isto mais desenvolvido, não é que não vou aqui maçar-vos com isto, mas isto está aqui mais desenvolvido, porque fiz uma pergunta à inteligência artificial, o que é que ela pensava sobre isto. Isto era do WEF, eu perguntei ao ChatGPT o que é que ele pensava sobre isso. E está exatamente igual ou parecido com o que eu apresentei anteriormente, ok? Portanto, depois partilho estes slides. Sobre soft skills, sobre as comportamentais, são determinantes. Eu devo dizer que, da minha experiência, trabalhei muitos anos num grande operador de telecomunicações nacional,
E, para além das competências técnicas, estas competências eram muito valorizadas já na altura, ok? Há uns 6 ou 7 anos atrás. A gestão do tempo, a comunicação, a resolução de problemas, o trabalho em equipa, a criatividade, a liderança, portanto, as competências interpessoais, a ética, não é? A atenção no detalhe, pontualidade, tudo isto são hoje competências importantíssimas para o nosso desenvolvimento empresarial e pessoal. Portanto, aqui também mais algumas para vocês poderem ver. Ok, portanto, é um mundo onde a formação profissional, não é? Que é aquilo que nos traz aqui, ela permite aumentar as oportunidades de emprego e a progressão na carreira, isto é o típico da formação profissional, adquirir competências práticas adaptadas a necessidades reais do mercado, facilita a reconversão profissional e reforça a autoestima e a confiança das pessoas. Portanto, isto é, digamos, o papel fundamental do que é a formação profissional. E as mudanças que estão a ser incutidas em função do que eu disse, a primeira tem a ver com o processo de autonomia. Cada vez vamos ter formandos mais autónomos. Porquê? Porque eles têm acesso a toda a informação que eu disse rápida, instantânea, mais rápida do que qualquer professor ou formador lhe possa transmitir, ok? Portanto, aliás, é muito mais rápido do que eu estou a falar aqui rapidamente, não é? Não há comparação possível. E nós temos que ter a preocupação que para essa autonomia são necessários contextos e ambientes personalizados de aprendizagem, os chamados Personal Learning Environment. Estes ambientes têm que permitir a mim, como formando, não só assistir a palestras ou ir a formação presencial, não. Eu devo saber classificar e organizar a informação, devo saber gerir conteúdos, devo saber ter uma rede de contactos e gerir referências. Tenho que ter a gestão de referências sobre tudo isto, que é onde é que estão as coisas, como é que eu faço a gestão, procurar rapidamente as coisas. Isto também é uma coisa determinante que a tecnologia nos permite hoje rapidamente aceder. Isto foi uma palestra que eu assisti do Dias de Figueiredo há 2 ou 3 anos, já não me lembro, e o professor Dias de Figueiredo dizia isto muito bem, não é? Portanto, e fechava já agora com atitude e disponibilidade para aprender, não é? Portanto, aprender é investir em nós próprios, não é? Portanto, é o melhor investimento do ponto de vista de acesso ao conhecimento. Do ponto de vista mais técnico, dizer que nós temos que aprender de forma inovadora e saber partilhar esta informação em contextos das designadas Learning Organization. Portanto, são as organizações que aprendem. Nós temos que estar nestas organizações que são capazes de mudar o seu comportamento por razões de negócio através da formação. Okay? E tem em formação contínua, okay? A chamada formação ao longo da vida. Para isso, nós temos que nos preocuparmos com as pessoas que formamos, okay? Já agora com os formadores e com os professores, com os conteúdos, com as tecnologias, com os sistemas de interação, síncronos e assíncronos, né? Nós estamos aqui num processo síncrono neste momento, e com a avaliação, processo formativo, em função do contexto e da metodologia. Para uma coisa é eu estar a organizar o que está aqui de formação presencial, outra coisa é estar a organizar a formação em e-learning, outra coisa é estar a organizar a formação em blended learning, né? Com um misto. E tanto estas, presenciais como em ensino à distância, têm momentos de aprendizagem colaborativa e de autoaprendizagem. Por exemplo, só para terem uma ideia, o que nós estamos a fazer neste momento é uma ação de formação, entre aspas, utilizando a comunicação síncrona em aprendizagem colaborativa. É exatamente isto que estamos a fazer. Para esse efeito, existem planos de intervenção pedagógica, eu não vou aqui explicar, não vale a pena estar aqui no detalhe, mas dizer-vos que, segundo o modelo da Gilly Salmon, okay, que é um modelo muito conhecido na aprendizagem colaborativa, eu devo permitir aos formandos uma familiarização e depois vou, ao longo da formação, incluindo um conjunto de marcos pedagógicos para que o formando sinta que está a aprender por si só. A mesma coisa do ponto de vista da autoaprendizagem. Se nós estivermos a falar de autoaprendizagem, nós estamos a falar do acesso a conteúdos. E não são apenas conteúdos de vídeo, podem ser conteúdos de vídeo, de áudio, de scripto, não é? Multimédia interativo. Eu apresento aqui uma série deles ao longo do processo, não é?
não é histórico, ok? São exemplos, não vejam isto como uma arte histórica, e vão desde manuais, ok? Todos eles válidos, até vídeos, até o Serious Games, a aprendizagem imersiva, Learning Objects, os mocks, o Digital Storytelling e a inteligência artificial atualmente, que está agora em voga do ponto de vista de conteúdos para a autoaprendizagem. Para fechar, ok? Para fechar, dar-vos este exemplo. Ok, então, já que me pediram um exemplo, não é? A Túnia e a Paula, quando falámos, pediram-me um exemplo. Então vamos ver um exemplo com. Temos aqui a nossa moderadora, que é da inteligência artificial, e portanto estamos mesmo just in time. Reparem, se eu falar da inteligência artificial, aqui de conteúdos de inteligência artificial, eu como formando ou eu como formador, reparem no que eu consigo fazer, não é? Ela permite-me, e isto é apenas um exemplo no meio daqueles todos, permite-me fazer reconhecimento de fala, percepção visual, tomada de decisões, tradução de línguas, verificação gramatical, sistemas de suporte às operações, aos negócios, suporte às decisões, não é? Portanto, e operações ainda mais complexas, não é? Portanto, eu na inteligência artificial, desde o machine learning até ao deep learning e a generative AI, portanto, a inteligência artificial generativa, eu consigo fazer este tipo de coisas. Reparem, um processo importantíssimo é este, que foi partilhado aqui num evento destes pelo Luís Torres, em que ele apresentava e bem, eu assisti e adorei ver isto. Porquê? Porque ele apresenta uma das competências que nós devemos adquirir hoje em dia, que é o chamado prompt engineering. Ok? Nós temos que saber falar com as máquinas, não é apenas fazer questões básicas, porque a resposta vai ser básica. Não é? Mas se eu perguntar de acordo com o objetivo, com o papel, com a ação, com o contexto, público-alvo, formato, restrições, exemplos, enfim, se eu for do ponto de vista mais aprofundado relativamente ao que eu quero, as respostas vão ser muito mais assertivas. Portanto, é a chamada arte de saber fazer perguntas. Né? Portanto, e isto é determinante em função da panóplia de aplicações e ferramentas que hoje utilizam a AI, são quase todas. Se elas querem sobreviver, têm que se adaptar. E, portanto, reparem neste exemplo rápido. Vou aqui apresentar uma série delas, umas que eu utilizo muito frequentemente. Okay? Claro, isto é melhor isto. Em que é que a IA pode ajudar os professores, por exemplo, e alunos do 12º ano de uma escola portuguesa inovadora? Perguntei isto ao ChatGPT. Ele respondeu: estes alunos fazem isto. E agora digo assim: ok, e eu sou professor e quero uma apresentação sobre processos dinâmicos de aprendizagem na era digital. O meu público-alvo é este. Podem ajudar-me a estruturar esta apresentação? Podes elaborar um texto resumo da mesma? Portanto, ele faz-me um texto resumo, ele faz-me uma proposta de apresentação, ele faz-me uma proposta de slides e items. Obviamente, eu depois posso usar ou não. Ok? Portanto, obviamente, se eu souber sobre o assunto, lá está, isto pode ajudar-me criticamente e até dar-me novas ideias. Se não souber, isto vai ficar muito fraco, não é? Entre aspas, não é? Incipiente. Mas reparem, eu posso dizer, ok, vê este PDF e faz-me um resumo do PDF. Ele faz um resumo do PDF. E bastante assertivo já agora. E já agora traduz-me este resumo. Ele traduz-me este resumo. Tudo isto com, por exemplo, é uma ferramenta, o DeepL. Podia ser no Google Translate. Tudo isto é com inteligência artificial. E já agora, essa tradução, será que está bem em inglês? Então utilizo o Grammarly. E vou, com o Grammarly, verificar se o inglês que foi traduzido está correto. E, portanto, não é plug and play. Eu tenho que ler, tenho que perceber, tenho que aceitar cada um, item a item, se está certo ou não. Mas isto ajuda-me imenso. Não é? E já agora, no meio do texto, neste texto, quero meter uns gráficos novos sobre os bullets do meu texto. Pá, vou ao Napkin e no Napkin ele faz-me aqueles desenhos com centenas de opções que me permitem embelezar o meu documento. Portanto, reparem na facilidade que eu tenho, coisas inimagináveis há 20 anos atrás e há 10 anos atrás. E posso incluir imagens Queria neste, só neste, pedir desculpa, professor. neste documento. Estamos mesmo em cima do tempo. Estou mesmo a concluir. E posso pedir para fazer um PowerPoint final sobre tudo isto. Era apenas um exemplo que eu queria dar. Deixo-vos aqui este livro, que para a parte do IA, deixo-vos este livro que recomendo, ok,
do Salman Khan, da Khan Academy, e dizer-vos que isto está a personalizar o ensino, a aumentar o processo de ensino, a aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e a fornecer informações muito rápidas, sendo uma ferramenta muito valiosa. Portanto, deixo isto aqui depois para debate, esta frase, que é a frase que eu costumo deixar, uma frase espetacular do poeta e crítico Marco Van Dorn, que é a arte de aprender, é a arte de assistir à descoberta, e é exatamente o que estamos a fazer. Obrigado. Obrigada, professor. Temos já aqui uma série de questões a fervilhar para lhe colocar, mas antes disso vamos ouvir o segundo orador e logo de seguida iniciaremos então aqui o debate. E muito obrigada pela sua intervenção. O nosso segundo orador é Ricardo Carvalho Mendes, responsável pela Divisão de Gestão de Segurança e Infraestruturas de TI do município de Oeiras. A sua intervenção aqui nos nossos diálogos foca-se no papel da formação contínua e na necessidade urgente de mantermos os profissionais e também os formadores atualizados neste setor. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Tem a palavra. Ricardo, tem a clicar no micro, está bem? Boa tarde. Agora já me conseguem ouvir? Conseguimos ouvir, sim. Bom, para começar, quero começar por agradecer à organização o convite, a presença de todos e a oportunidade de poder partilhar convosco um pouco da minha experiência e da minha perspectiva sobre a importância da formação profissional no mercado de IT. Prometo que não vos vou amassar com uma apresentação demasiado extensa. Quem trabalha em áreas de tecnologias sabe que cada vez mais temos pouca tolerância para apresentações expositivas e que muitas vezes é na parte das perguntas e respostas que surgem os contributos mais úteis e as conversas mais interessantes. Começo por me apresentar brevemente, só para quem não me conhece. O meu nome é Ricardo Carvalho Mendes. O meu percurso profissional tem sido marcado pela ligação entre a tecnologia, a inovação e as organizações. Trabalho na área do IT desde 1999, onde comecei numa empresa de consultoria. Tive uma breve passagem de pouco menos de um ano pelo Ministério das Finanças. Estou ligado ao município de Oeiras desde 2006, onde já desempenhei diversas funções de liderança, mas no componente mais técnica. Desde 2018, exerço funções como chefe da divisão responsável pelas infraestruturas, cibersegurança e suporte tecnológico. Faço também parte da equipa que criou o Centro de Competências de Cibersegurança de Lisboa e Vale do Tejo, onde os 7 centros compõem a rede C-Network criada pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Se tiverem curiosidade sobre este projeto, podemos falar um pouco mais sobre ele na parte final, quando forem as perguntas e respostas. Além das funções que desempenho no setor público, colaboro também no setor privado, como consultores em áreas ligadas à tecnologia, cibersegurança e à transformação digital. Esta experiência tem permitido acompanhar realidades distintas, com ritmos de exigências e abordagens muitas vezes contrastantes, que se cruzam num ponto comum: a importância da formação contínua e da partilha de conhecimento como motores da inovação e da adaptação à mudança. É precisamente neste cruzamento entre teoria e prática e da necessidade de preparar melhor as equipas para os desafios atuais que se enquadra o contributo que vos trago aqui hoje. Desde muito cedo que percebi que a existência da formação nesta área e de estar atualizada é essencial. Não foi preciso nem 2 anos de trabalho para perceber que, ou continuava os meus estudos para dar suporte à minha carreira, ou nunca ia conseguir evoluir como desejava e atingir os meus objetivos. Foi por esse motivo que em 2001 iniciei a minha licenciatura. 4 anos depois, em 2005, e já com 6 anos de experiência profissional, escolhi como epígrafe do meu trabalho de final de curso uma frase que se mantém mais verdadeira que nunca: nada é permanente, exceto a mudança. Na tecnologia, esta é uma realidade constante. O ritmo das mudanças exige atualização permanente, e essa tem sido uma filosofia que pratico e promovo constantemente nas equipas que lidero. Agora gostaria de vos falar um pouco sobre a formação contínua. No setor do IT, parar é morrer. Ao contrário de outras áreas dentro de uma organização, quem trabalha em sistemas e tecnologias de informação está sempre numa de 2 fases: ou implementar um novo projeto, ou preparar os projetos que vão responder aos desafios no futuro. Infelizmente, não existe momentos de pausa, de contemplar o trabalho concluído e simplesmente manter o que está feito. E isto acontece por 2 motivos. O primeiro, porque uma empresa é quase um organismo vivo, em constante adaptação para sobreviver e melhorar os seus serviços ou produtos. E o segundo, é porque a própria tecnologia está em permanente evolução. Todos os meses surgem novas ferramentas, linguagens, abordagens, e o que hoje é o standard, o normal, amanhã está ultrapassado. Já todos vivemos várias mudanças tecnológicas profundas e sabemos que isto nunca vai parar. O exemplo mais recente são os LLMs, os modelos de linguagem de grande escala, que estão na base de soluções que todos utilizamos, como o ChatGPT
ou o Copilot da Microsoft. Hoje são quase indispensáveis em múltiplos contextos profissionais, desde a produção de conteúdos até a automatização de tarefas. Mas há 3 ou 4 anos, se alguém dissesse que isto ia acontecer agora, pouco ou ninguém acreditaria. Outro exemplo incontornável é a cibersegurança. Em poucos anos, passou de um tema técnico para uma preocupação estratégica ao mais alto nível. Os riscos aumentaram, os ataques tornaram-se mais sofisticados e frequentes, e atualmente a continuidade do negócio de muitas empresas depende diretamente da sua capacidade de proteção e resposta. Regulamentação, como a DL65, NIS2 e a DORA, vieram trazer obrigações que a todos preocupam. Tal como a inteligência artificial, a cibersegurança vive um ciclo de inovação constante, exigindo atualizações permanentes, equipas bem preparadas e uma forte aposta em formação especializada. E é com esse contexto que divido o que trago hoje em 3 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é virada para os alunos, que serão os nossos futuros profissionais, e os trabalhadores no ativo. A mensagem é clara: ou nos adaptamos ou ficamos para trás. Há uma cultura muito enraizada no nosso meio de que conseguimos aprender tudo sozinho. E, em parte, até é verdade. Mas a formação profissional é crítica. Ajuda-nos a evoluir mais rápido, a alinhar com boas práticas e, no caso de formação certificada, valoriza o currículo, que pode abrir portas a novos desafios dentro ou fora das organizações onde estamos. A segunda perspectiva é para os formadores. Não vou dizer nada que já não saibam, mas são vocês que formam os profissionais que vão levar as organizações, as empresas e, sejamos diretos, o país para a frente. Se a vossa missão é preparar os melhores, então são vocês próprios que têm que estar em constante atualização. O que se ensina hoje pode já não fazer sentido no próximo ano. Se calhar nem no próximo mês, se calhar nem na próxima semana. A formação contínua dos formadores é tão ou mais importante que os colaboradores das empresas. A terceira perspectiva que vos trago, que gostava de abordar, é as empresas. Aquela frase feita que é: se formamos os colaboradores, eles vão embora. Mas o verdadeiro risco é não formar e eles ficarem. Se querem crescer, têm de levar as vossas equipas convosco. A área da IT é uma das principais alavancas de inovação dentro de uma organização. Quanto mais preparados estiverem os vossos profissionais, melhor estará a empresa como um todo. E o que dizer da relação entre empresas e entidades formadoras de ensino? Para que a formação seja realmente eficaz, tem de existir um verdadeiro diálogo entre quem forma e quem contrata. Sem esta ligação direta, não conseguimos preparar profissionais do que o mercado realmente precisa. O Conselho de Oeiras é conhecido pelos seus parques empresariais e pelos seus ecossistemas de inovação. Mas mesmo esta componente não parou de evoluir. Com a criação do conceito Oeiras Valley, surgiu uma nova forma de encarar o território, onde as pessoas vivem, estudam, trabalham e divertem-se, transformando todo o concelho num verdadeiro polo de evolução e tecnologia. Este ecossistema permite que as empresas comuniquem diretamente com as universidades e entidades formadoras, sinalizando as suas necessidades específicas, o que facilita uma maior adequação da oferta formativa à procura real de mercado, o que acelera a empregabilidade e reforça a competitividade de um território. Nem de propósito, aproximadamente há 2 semanas, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, que já toda a gente conhece, nem que seja pelo seu perfil de Instagram espetacular e do cardápio de restaurantes que existem em Oeiras, publicou um vídeo no seu perfil, no seguimento de uma visita a um parque tecnológico na Irlanda. Nesse parque existem empresas privadas, entidades públicas, instituições de ensino e formação. Referiu precisamente esta necessidade de integrar e valorizar todos os atores do território num modelo de desenvolvimento sustentável e colaborativo. Mas a formação não se pode limitar à vertente técnica. As soft skills são igualmente importantes, e isto aplica-se de forma mais clara no setor das tecnologias. Os informáticos ainda carregam a fama de ser pouco comunicativos, fechados nas suas tarefas, mas esse tempo já acabou. Hoje temos CIOs, CTOs, CISOs e outros profissionais de IT sentados à mesa de gestão de topo e a participar nas decisões estratégicas das nossas organizações. E mesmo no nível mais operacional, é raro um processo de mudança numa empresa que não envolva pelo menos um elemento da equipa da IT, seja para analisar impacto, antecipar riscos ou apoiar na sua implementação. A tecnologia deixou de estar nos bastidores, está na linha da frente. E por isso, a formação técnica tem que vir acompanhada de competências humanas, comunicação, visão de negócio. O papel das nossas equipas já não é apenas executar, é contribuir para decidir. A formação é importante, mas não há nada a compor a mão na massa. A ligação entre quem forma e quem recebe tem que ser mais do que formal. Tem que ser real, prática, sentida no terreno. E os estágios são a forma mais eficaz de tornar essa ligação real. Ao recebermos estagiários das nossas equipas, não só contribuímos para a formação prática destes futuros profissionais, como ganhamos com o olhar fresco e com o entusiasmo que trazem. Muitas vezes fazem perguntas simples, nos obrigam a pensar e a repensar
a forma como fazemos as coisas. A inovação também nasce dessa troca. Mas para isso acontecer, é preciso garantir que o estágio não é apenas uma formalidade. Tem que haver espaço, tempo, intenção para que seja uma verdadeira experiência de crescimento, tanto para quem vem aprender, como para quem os recebe. Queria falar-vos um pouco agora do exemplo do município de Oeiras, como um exemplo, como parte integrante deste ecossistema. A prática de receber estagiários no município de Oeiras já vem de longe. Temos vindo a integrar jovens em formação há vários anos. Mas os dados que vos trago como exemplo para hoje, para terem uma ideia do que é que estamos a falar, são entre janeiro de 2023 e hoje, mais ou menos depois, na era pós-Covid. Desde então, acolhemos 12 estagiários em áreas técnicas, com percursos que vão desde o ensino secundário profissional, ensino superior, passando pelos cursos de TESP. Os estágios tiveram todos duração entre 450 e 600 horas, o que representa um total entre 5.400 e 7.200 horas de formação prática em contexto real de trabalho. Mais do que o número, importa o resultado. Alguns destes estagiários ficaram connosco após o estágio, integrando plenamente as nossas equipas. Outros decidiram continuar a estudar no ensino superior após esta experiência, mantendo, contudo, uma ligação ativa ao município, regressando sempre que possível para novos estágios e projetos. Houve também quem optasse por conjugar ambas as vertentes, continuando a estudar e trabalhando simultaneamente connosco. Assim como que aqueles que, graças à experiência adquirida aqui no município, conseguiram rapidamente posições interessantes no setor privado. É este o verdadeiro impacto que pretendemos alcançar com os nossos estágios. E isto traz-nos de volta ao tema da formação contínua. Porque um estágio, muitas vezes, o primeiro contacto com o terreno não pode ser vivido como o último. O que temos visto e vivido é que a verdadeira evolução profissional acontece quando este primeiro passo se transforma num percurso, quando aprender faz parte do próprio trabalho. Integrar estagiários é importante, mas garantir que continuam a crescer, a formar-se e evoluir, é isso que realmente faz a diferença. Quero terminar com esta ideia, que é uma frase que eu acredito do fundo do coração. A educação é o mais importante elevador social de uma sociedade. Formar bem não é apenas uma forma de preparar profissionais, é uma forma de criar oportunidades, reduzir desigualdades e permitir que cada pessoa possa fazer o seu caminho com mais ferramentas, mais confiança e mais possibilidades. Se olharmos para a formação profissional com esta lente, percebemos que não estamos apenas a ensinar tecnologia, estamos a transformar percursos, a abrir portas e, em muitos casos, a mudar vidas. E é por isso que vale a pena investir, acreditar e dar o nosso contributo. Bem, termino assim a minha apresentação, espero que tenham gostado, obrigado. Partilho os meus conteúdos e fico disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, Ricardo. De facto, existem aqui muitas questões para colocarmos. Vamos só ouvir o nosso terceiro e último orador e já passaremos para todas essas questões. O nosso terceiro e último orador é então Manuel Garcia, coordenador nacional do programa Upskill, Digital Skill and Jobs, em representação da APDC. A sua intervenção terá-nos a realidade concreta de quem lidera projetos de reconversão profissional e acompanha de perto os desafios de requalificar para o setor IT. Manuel, muito bem-vindo. A palavra agora então é sua. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Desde já, o nosso agradecimento pelo convite para estar presente nesta sessão. É sempre para nós estimulante falar de requalificação, de formação, e é disso então que eu irei abordar nos próximos minutos para depois podermos debater também este tema. Começava por dar aqui um enquadramento que tem a ver com a preocupação que é relativamente generalizada hoje em dia sobre aquilo que é o impacto do talento, da capacidade de produzir na nossa sociedade. Relembro a propósito a Bússola Europeia, portanto, um documento de janeiro deste ano, em que a Comissão Europeia, no fundo, refere o que é que devem ser os seus 5 pilares da competitividade, e um desses pilares é precisamente a competência, o desenvolvimento, é o skilling das pessoas para as adaptar àquilo que é este mundo novo e sendo um pilar central daquilo que deve ser a competitividade europeia. As pessoas devem estar no centro daquilo que é, de facto, a nossa preocupação se queremos lutar por um futuro melhor. Isto tem muito a ver com aquilo que já foi dito, até nos oradores anteriores, em particular pelo Arnaldo, pela dinâmica que hoje em dia existe na sociedade. Efetivamente, nós temos quase, diria, um dilema aqui. Temos sempre as empresas a dizer que precisam de pessoas, precisam de talento, e que falta esse talento, por um lado, mas por outro lado também sabemos que existe, diria, daquilo que é todo o processo de transformação digital, e que vai ser acelerado, ou que está a ser acelerado em particular
pela inteligência artificial, pela robótica, pela automação, portanto, tudo aquilo que está a impactar fortemente a capacidade produtiva das empresas e que as vai obrigar a mudar processos e vai obrigar a libertar pessoas. Portanto, no fundo, isso vai acontecer e a precisar de pessoas com outro perfil. Portanto, isso leva-nos de facto a este dilema, ou essas pessoas ficam desempregadas, ou então a sociedade, todos nós fazemos aqui um esforço muito grande para requalificar, reabilitar essas pessoas para que possam desempenhar novas funções e com isso suprir aquilo que é a falta de recursos que existem hoje em dia nas empresas. Portanto, a formação em contínuo, requalificar, será, já está a ser e será cada vez mais um fator crítico de sucesso. E a este propósito, vamos fazer aqui uma referência àquilo que é o programa Upskill. O que é o programa Upskill? O programa Upskill é precisamente um programa de requalificação de recursos humanos. É um programa que começou em 2020, um bocadinho antes da pandemia, não é? Portanto, o programa foi anunciado no dia 3 de março e 15 dias depois estávamos todos fechados em casa em pandemia. Mas apesar disso, o programa arrancou. É um programa que tem uma característica, de facto, aqui muito particular, que corresponde a uma iniciativa do setor empresarial. Portanto, esta ideia do programa Upskill veio das empresas do setor das tecnologias de informação. No contexto da APDC, a APDC é uma associação setorial, precisamente, das empresas do digital, e veio quando se discutia na APDC os temas que afetavam o setor. E o tema da falta de recursos humanos qualificados era claramente um daqueles que as empresas apontavam como sendo um obstáculo para aquilo que era a sua evolução, para aquilo que era a sua capacidade de crescimento. E foi aí que se lançou a ideia do porque não então atrair pessoas que estejam nos setores de atividade ou que estejam desempregadas e trazê-las para o setor das tecnologias de informação, obviamente dando-lhes a adequada formação. Portanto, foi esta ideia que foi discutida na altura para se realizar a transição digital, que envolveu depois o IFP e criou-se, no fundo, aqui um ecossistema, uma parceria que envolveu as empresas do setor, o IFP e, posteriormente, a academia, as instituições de ensino superior, como sendo as entidades formativas por excelência, que têm na sociedade também este seu papel, que é a transmissão de conhecimento. E, portanto, elas foram chamadas para apoiar no desenvolvimento do programa. Este programa tem edições anuais e, portanto, todos os anos ele começa com uma pergunta muito simples. É às empresas, é ao mercado. O que é que necessitam? Portanto, ou seja, não é o programa em si que vai criar ações de formação na área A, B ou C, é porque está na moda ou porque achamos que sim, também podemos ter muitas ideias, não é isso que está em causa. Aqui o importante é perguntar às empresas onde é que precisam de pessoas, que tipo de perfil de recursos humanos é que necessitam. E a partir daí, a partir da identificação pelas empresas do que é que são as áreas onde pretendem vir a contratar, que nós desenvolvemos com a academia os programas formativos, com a academia e com as empresas, porque isto é sempre feito a quatro mãos, os programas formativos que correspondem às necessidades formativas identificadas pelas empresas. E o programa, a partir daí, cria as suas ações de formação, ficam disponíveis para as pessoas se candidatarem, passam por um conjunto de testes, de validação prévia, e após aprovação, então, entram em ações de formação, que tipicamente têm 6 meses. Eu digo tipicamente, como eu referi, as ações de formação são sempre desenhadas em conjunto e, portanto, pode haver aqui variações na duração temporal, consoante os módulos formativos que forem integrados, mas tipicamente uma formação presencial de 6 meses, e isso, depois dessa formação na instituição de ensino superior, então 3 meses na empresa que solicitou recursos naquela área, portanto, numa competente de formação profissional em contexto de trabalho, portanto, consolidando aquilo que são os conhecimentos adquiridos e dando às pessoas depois também a competente prática e de inserção no seu mercado de trabalho e de inserção nas equipas de trabalho, que é um aspecto fundamental também da sua formação. A partir daí, as empresas procederão à contratação, tendo como objetivo aqui um mínimo de 80%. Ou seja, no fundo, se quiser, este programa tem de facto esta característica que é, ele do ponto de vista da formação, não tem custos para as empresas, ele é subsidiado. As pessoas também têm uma bolsa de formação para acompanhar e para permitir que possam estar em dedicação total. O que estamos aqui a dizer é que são 6 meses que as pessoas vão dedicar a este programa, são 6 meses da sua vida, mas que têm que valer a pena. E, portanto, para isso as pessoas têm que ter dedicação total, têm que estar focadas, porque a seguir têm uma oferta de emprego. E, portanto, as empresas não dizem só eu acho que se deve formar na área A ou na área B. As empresas o que dizem é eu vou contratar, e esta é uma diferença fundamental, eu vou contratar X pessoas na área A ou na área B, e é a partir daí que se desenvolve o programa.
Portanto, este é, de facto, para nós, um bom exemplo de tudo que pode ser feito em termos de conjugação de iniciativas públicas e privadas. E o que fizemos até agora, nestas edições, vamos na quarta edição do programa, foram cerca de 116 ações de formação, envolvendo cerca de 1.700 novos profissionais. Portanto, esta é a concretização do programa Upskill até ao momento. Como eu referi, o programa está muito focado em atrair pessoas que estejam desempregadas ou na tal situação de subutilização, e hoje estamos a refletir, estamos agora a preparar aqui de edição, de alguma forma também a refletir sobre este modelo de formação e como é que ele deve evoluir, como é que ele se deve também adequar àquilo que são as necessidades dos tempos atuais, em que a dinâmica tecnológica vai impactar cada vez mais a forma como trabalhamos nas organizações. E, portanto, se este mesmo conceito deve e pode ser alargado também às próprias pessoas que estão a trabalhar, que estão nas empresas, e ajudar este movimento das próprias empresas a requalificar as suas pessoas, em vez de as perder, requalificá-las e continuar a utilizar em novas funções. Portanto, alargar um pouco o âmbito e a ambição também do programa, obviamente mudando também aqui alguns aspectos na própria forma de ensino. E para terminar, o Arnaldo referiu o Fórum Económico Mundial, e eu vou terminar também precisamente com dados do Fórum Económico Mundial, que contém no fundo uma mensagem para as pessoas, uma mensagem para as organizações. A mensagem para as pessoas é que este estudo tem como base 1.000 empresas em vários países. A estimativa é que 48% das pessoas que estão a trabalhar vão ver o seu posto de trabalho impactado e vão ter que ser requalificadas ou ter que ser substituídas. E isso, de alguma forma, cola com o lado direito, portanto, com o gráfico do lado direito, e aponta também do ponto de vista agora das empresas o que é que são as suas preocupações. E a primeira preocupação que aparece do lado das empresas é claramente upskilling da sua força de trabalho. Portanto, aquilo que eu referi anteriormente, e que é um dos objetivos do programa Upskill, que é capacitar as pessoas para aquilo que são as novas tecnologias, as novas formas de trabalhar. E isso prende-se, e que se olharmos, olhando aqui para as 3 prioridades principais, prende-se com a segunda, que é as empresas para sobreviver não têm outro caminho, sabem que vão ter que automatizar processos, vão ter que acelerar o movimento de transformação digital, e isso obviamente vai obrigar a novos skills, tem a ver aqui com o terceiro fator que é apontado, que é conseguirem também contratar novos skills, mas recuperar e reenquadrar pessoas que já hoje em dia têm, que são ativos valiosos na empresa, porque conhecem o modelo de negócio, conhecem a empresa e que podem e devem ser reenquadradas, e esse é o esforço que as empresas devem fazer e que todos nós, enquanto sociedade, devemos fazer. No fundo, a mensagem que também aqui já foi anteriormente referida, que é, cada vez mais temos que perceber que aprender vai ser uma constante ao longo da vida, vai ser uma exigência que todos nós vamos ter para connosco, nós próprios, e que de alguma forma a sociedade terá que criar também condições para apoiar esse ensino e esse aprendizado ao longo da vida, porque a dinâmica de evolução vai ser muito maior. Ela já é grande hoje em dia, mas podem crer, nos próximos anos vai acelerar, e portanto isso vai exigir um esforço maior, um esforço das organizações, um esforço das pessoas. A boa nova também aqui, se quiserem, é como nada vai ser igual, temos que olhar para a vida nesta perspectiva também, de que vamos ser estimulados para fazer mais coisas e para fazer melhor. E isso também é um estímulo muito importante, o fazer mais do mesmo, acho que é desestimulante, no fundo, se quiserem, e portanto, mais do que olhar para isto como uma ameaça, acho que devemos olhar isto como uma oportunidade de motivação, da forma como nós queremos e estamos na sociedade e queremos participar para o desenvolvimento da sociedade. E por mim terminava aqui, abrimos agora o espaço para o debate. Obrigado. Muito obrigada. E de facto eu começava já por aqui. Manuel, não sei se quer parar a partilha, se calhar talvez seja mais interessante vermos. E começava já por aqui, porque temos de facto várias perguntas que estão associadas ao tema, ao programa, e que se calhar podíamos já aqui dar resposta a estas curiosidades ou a estas necessidades que foram surgindo aqui das pessoas que nos estão a acompanhar e que estão relacionadas com várias questões mais práticas do próprio programa. Uma das questões que tem sido colocada é se o programa abrange
somente ativos, somente desempregados, não é? Ou se também abrange ativos empregados, não só porque portanto, os empresários que empregam estas pessoas necessitam de dar formação nestes setores e, portanto, este programa poderia ser relevante, como temos também formandos que são trabalhadores estudantes e que também lhes dava alguma importância, querem saber se efetivamente poderiam aderir ou não. Há também esta questão de se o programa é totalmente gratuito, se é necessário pagar alguma taxa ou haver algum investimento financeiro por parte dos participantes. E, portanto, estas serão as questões mais práticas associadas aqui ao programa. E ainda aqui a questão da idade, se estes 35 se manterão sempre ou se haverá aqui alguma oportunidade para esta idade ser um bocadinho aumentada, também em decorrência daquilo que são as necessidades não só dos profissionais, que também vão envelhecendo, mas também das próprias empresas que têm colaboradores com estas idades. Não sei se fui clara aqui no resumo aqui das várias perguntas. Penso que sim, eu vou tentar então endereçar nas várias questões relativamente à abrangência. E, efetivamente, o programa destina-se não só a pessoas desempregadas, mas a pessoas que nós designamos por estar em situação de subutilização. O que é que isto significa? Pessoas que até têm determinadas competências, até têm formação, em alguns casos, a nível superior, e estão em call centers, estão em supermercados, estão em várias atividades. Porquê? Porque naquilo onde têm a sua formação de base não conseguiram emprego. E, portanto, é uma oportunidade também de recuperar essas pessoas que têm claramente capacidades para fazer outras coisas. O programa exige que a pessoa esteja desempregada, efetivamente. Desempregada neste sentido, quer dizer, tem que se desempregar para vir para o programa. E porquê? Porque sendo uma formação de 6 meses intensa, não permite, não seria possível a pessoa estar a trabalhar e estar a frequentar o programa, até porque ele também tem um horário, o horário laboral, corresponde ao horário laboral, mas não é por questão do horário, é precisamente pelo foco, pela dinâmica que o próprio programa tem em termos de formação, que exige essa dedicação total. Também em contrapartida, o programa dá às pessoas que entram no programa uma bolsa de formação que é equivalente ao salário mínimo nacional. Isso precisamente para que essas pessoas, porque tipicamente acabam por estar a oferecer o salário mínimo nacional, se desempregar ou suspender a sua atividade, ficar no programa a tempo inteiro e depois prosseguir é aquilo que nós desejamos da sua atividade nesta área. Como eu referi num dos slides, no penúltimo que eu passei, nós neste momento estamos de facto a refletir se faz sentido no programa alargar o seu âmbito para cooperar também com as empresas na requalificação dos recursos humanos da própria empresa. Portanto, nesse caso, a pessoa não se desempregará, está no contexto da empresa, mas tem uma ação de formação que terá aqui que ter moldes diferentes, e é isso que nós estamos a analisar, que apoiará neste esforço de requalificação. Mas isso será futuro, é aquilo em que nós estamos a trabalhar, é o processo de reflexão que estamos a ter com as empresas. No imediato, mantemos esta característica de dedicação total durante estes 6 meses, mas qualquer pessoa, trabalhador, estudante, qualquer pessoa que esteja em qualquer situação, se pode candidatar ao programa e ser admitido no programa. Ele, do ponto de vista das pessoas, é gratuito, mais do que ser gratuito, já referi, mais do que ser gratuito, as pessoas recebem uma bolsa de formação que é equivalente ao salário mínimo nacional. Não deixo de referir aqui a título de piada, que outro dia que estávamos num seminário com ex-alunos, ex-formandos do Upskill, e um deles disse, quando soube do programa, foi ao site, andou a ver no site, e quando percebeu que pagavam, por aí fora, o que ele comentou para nós foi dizer, bem, eu vou continuar com a minha candidatura, eu vou apresentar a minha candidatura, mas no momento em que eles me pedirem o cartão de crédito, eu saio, né? Portanto, ele não acreditava que isto era verdade, é um bocadinho esta a situação, portanto, ele não acreditava que isto era verdade, achava que havia um truque qualquer. Não há, é mesmo assim, o programa visa dar uma segunda oportunidade às pessoas, esse é claramente, no fundo, vamos dizer, visa dar uma segunda oportunidade às pessoas e visa também que as empresas possam ter acesso a mais recursos qualificados. Pronto, este é um duplo objetivo do programa e, nesse sentido, ele, do ponto de vista das empresas e do ponto de vista das pessoas, é gratuito, visto que as empresas também não pagam a formação, tem depois a obrigatoriedade em termos da contratação. Do ponto de vista da idade, ele é aberto, nós não temos aqui qualquer limite em termos de idade, portanto o programa é aberto para participação de pessoas de qualquer idade. Penso que enderecei os temas e as perguntas que estavam em cima da mesa. Sim, a todos. Surgiu, entretanto, mais uma, se calhar só para estas questões mais burocráticas ficarem resolvidas. Aqui alguém pergunta que se a pessoa estiver reformada, depreendo isso, à partida não, por causa da questão da idade, não é? Mas por outro tipo de
necessidade se pode inscrever no programa, depende se estando a receber algum apoio social ou algum benefício que lhe é devido, se ainda assim é compatível com a inscrição no programa. Essa é uma pergunta nova, mas diria que se a pessoa está reformada, não. Por uma razão muito simples, é porque assim também não haverá, provavelmente, a empresa que acabe por selecionar essa pessoa. Portanto, o foco aqui, o objetivo aqui é dar oportunidade a pessoas que estejam ativas e que, de alguma forma, queiram, de facto, ter acesso a uma carreira profissional nova. Portanto, este é o objetivo do programa. Eu já agora aproveito também para dizer, eu não sei se temos aqui empresas também a assistir, que nós estamos com a 5ª edição do programa a decorrer, empresas e instituições, a Câmara de Oeiras, por exemplo. Nós estamos com a 5ª edição do programa a decorrer, estamos precisamente neste momento na fase de receber do lado das empresas, porque é assim que cada edição começa, as suas necessidades. E, portanto, quem considerar que o programa pode ajudar, agora do ponto de vista das empresas, pode ajudar a fornecer recursos humanos qualificados, poderá nesta fase também dar-nos essa indicação para nós considerarmos essas vagas também. Ok, muito bem, muito obrigada, Dr. Manuel. Nós temos aqui várias perguntas direcionadas, tanto ao professor Arnaldo como ao Ricardo, mas eu ia começar aqui por uma mais generalista, que poderia qualquer um de vós responder, tendo em conta as vossas áreas. Nós falámos em vários momentos na formação e na importância, e creio que foi um ponto que de uma forma ou de outra foi dominante nas vossas intervenções, que são as soft skills, portanto as competências não só técnicas, mas também individuais, que nesta área são bastante dominantes. E nós temos várias perguntas que vão ao encontro desta necessidade. E eu ia aqui perguntar-vos, e responderão, na verdade esperaria ouvir os três, mas, na verdade, que soft skills é que nestas áreas tão específicas se exigem aos formandos, se exigem aos profissionais e, na verdade, como é que nós, na formação, podemos, se é que podemos, treinar estas soft skills, como é que isso podemos trabalhar para que o profissional não esteja somente capaz tecnicamente, mas também esteja capaz a nível pessoal e conseguindo ultrapassar alguns desafios que depois esbarra quando chega ao mercado de trabalho nestas áreas. Não sei se algum de vós quer aqui iniciar, ou se fui clara sequer na pergunta. Se calhar começava aqui pelo professor Arnaldo, que foi o primeiro. Bom, Ok. ok. Manuel, não sei se quer falar, não há problema Não, força, nenhum. Arnaldo, eu depois complemento. Não, força, força. Esteja à vontade. Vamos lá ver. Tal como referimos aqui os três, penso que é unânime e espero que seja para toda a gente. Portanto, nós temos as tais competências técnicas e competências comportamentais. Ok? Portanto, são as duas que se complementam e isso faz parte do conhecimento e da aquisição de conhecimento das pessoas hoje em dia. E se nós estivermos a pensar do ponto de vista das competências técnicas, tal como eu disse, competências técnicas, reparem, saber utilizar o Excel, um exemplo, é uma competência técnica ligada aos dados, interpretar dados, não é? Portanto, se eu conhecer a ferramenta de Excel e não souber para que é que ela serve, não souber interpretar dados, utilizar gráficos, interpretar gráficos, enfim, ela serve de pouco, portanto, tenho que adquirir essas competências. E hoje em dia, tem uma série ou de cursos de formação presencial ou de cursos de formação online, grandes ou pequenos, que pode adquirir rapidamente. Estou a dar o exemplo dos dados, não é? Mas podia dar outro exemplo de gestão de projetos. Não é? Portanto, epá, eu vou adquirir formação em Agile. Portanto, estou a dar aqui recomendações importantes do ponto de vista do que é que um indivíduo deve saber. Não é? Portanto, eu diria que a parte dos dados, a parte de gestão de projetos, a parte de prompt engineering, como eu falei, são coisas muito importantes porque através dessas eu depois faço rapidamente a seleção. Agora, as competências mais emocionais, mais comportamentais, são mais complexas. Porquê? Porque a sua aquisição faz parte da nossa vida. Eu diria que o processo de autonomia, o processo de project-based learning, o processo de socialização, colaboração, não é? Estamos a falar das pedagogias, não é? Pedagogia do PBL, pedagogia da socialização, pedagogia da autonomia, não é? Parecem-me ser as mais assertivas para adquirir os conhecimentos que nós temos que ter, sobretudo em termos de inteligência emocional.
reparem que as empresas hoje rapidamente veem muitos, vamos falar dos desenvolvedores informáticos, que é uma coisa que preocupa. E os desenvolvedores informáticos vão estar desempregados muito brevemente porque a inteligência artificial faz o código todo. Não é verdade. A inteligência artificial produz o código que o programador lhe pedir. Não é? E se ele não souber pedir, ele não sabe interpretar. Se não souber interpretar, ela não sabe fazer. Portanto, isto é muito simples, não é? Do ponto de vista de educação. Mas essa parte é uma parte que se ultrapassa. Esse programador deve saber, muitas vezes ele é autónomo, e ele deve, para além dessa autonomia, deve saber estar em equipa, comportar-se em equipa, trabalhar em equipa, gerir o seu tempo. Portanto, aquilo que eu apresentei há bocadinho. E este tipo de conhecimento, ou adquirir na empresa com outros colaboradores, ou também em self-learning, né? E vai buscar um conjunto de micro-credenciais, que hoje está muito na moda e que eu aconselho, muito rápidas, muito baratas, ok? Muito baratas. Nós temos cursos que antes custavam 1000 euros a 10 euros. A 10 euros. Ok? Vamos a uma plataforma de conteúdos para adquirir determinados conceitos que antes estávamos 3 dias a ouvir PowerPointada, é mesmo assim o termo, ok? E agora estamos numa hora a aceder a o Udemy ou outra plataforma que tem microcursos e que me resolvem o problema. Não na sua totalidade, mas parcialmente. Portanto, isto é importante do ponto de vista de competência. Só para fechar, há que ter a competência da ética, Vera, e da responsabilidade. Portanto, esta competência de ética e de responsabilidade é outra que também é muito valorizada nas empresas. Porque isso mostra que a pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa que se preocupa com a propriedade intelectual, que cumpre os seus trabalhos, os seus objetivos, as suas tarefas, e isso é muito importante. Ok, muito obrigada, Manuel. Ora, então, só complementando aquilo que o Ronaldo referiu, é dizer que, de facto, há aqui as competências, os chamados soft skills, competências pessoais, são cada vez mais valorizadas, essa é a realidade. Estamos a falar de coisas como a resiliência e a capacidade de trabalhar em grupo e a flexibilidade. Isto são aspectos que cada um de nós tem a obrigação de desenvolver, de perceber que a sociedade olha para estes aspectos também e os valoriza. E se há aqui alguma mensagem que podemos passar, é em particular para as pessoas naquilo que tem a ver com estes aspectos de resiliência, que é a capacidade de enfrentar problemas e resolver problemas. Os problemas existem na nossa vida pessoal, existem na vida das empresas. E as pessoas que têm sucesso não são aquelas que não têm problemas, que isso não existe, não é? É mentira. São aquelas que os sabem ultrapassar. Bom, e estes aspectos existem porque cada um de nós um esforço adicional. Há outro tipo de competências que essas de alguma forma podemos ajudar, essas sim, e dou aqui novamente o exemplo do primeiro skill. Não é por acaso também, não é só por tema do foco durante os 6 meses que a formação do upskill é presencial, é também por uma questão de soft skills. E qual é o soft skill que eu estou a falar aqui, em particular, é o do trabalho em grupo. É o de pôr as pessoas a colaborar e a cooperar umas com as outras. Incentivamos muito isso no programa. Todos os trabalhos do upskill acabam por ser sempre trabalhos em grupo, porque isso fomenta que as pessoas colaborem umas com as outras, e isso para as organizações depois é essencial, porque quando chegarem à organização é isso que vai acontecer. E quando nós falamos agora que estamos a repensar o programa, este tema do trabalho em grupo é algo que nós não gostaríamos de perder, independentemente de se avançar, que será provavelmente esse o caminho, para plataformas mais online, que as pessoas têm aqui um nicho de aprendizado local e aprendizado remoto, mas sem perder esta componente de trabalho em grupo, que ela é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento deste soft skill. Ricardo, não sei se aqui na área da cibersegurança se exigem especiais soft skills ou não. Eu acho que a cibersegurança já é por si uma soft skill. É um bocadinho. Infelizmente, acho que diariamente, tanto nós, como eu vejo pelos meus pais e familiares, acho que o básico da cibersegurança e da segurança de informação já é por si uma soft skill, já tem que ser uma componente diária, uma preocupação em todas, profissionais e em particular. Acho que é importantíssimo as pessoas perceberem os riscos que estão sujeitos e o que é que devem fazer para se proteger. Mas ainda para complementar os meus colegas de painel,
especialmente porque o pessoal da informática e o pessoal do IT acho que continua a ser muito fechado sobre ele próprio e como cada vez a organização pede-se que eles se sentem à mesa com a gestão, acho que tem que melhorar a comunicação. E continua a haver aquela brincadeira que se quem tiver a ouvir trabalhar no IT, há sempre aquela brincadeira que o problema está entre a cadeira e o teclado. Essa realidade tem que deixar de existir. Tem que haver uma compreensão do colega, da pessoa que está-nos a pedir ajuda e explicar o que é que estamos a fazer e perceber a dificuldade que está do outro lado. Acho que principalmente a comunicação e a compreensão e a cibersegurança, pronto, são soft skills que têm que crescer fortemente nas organizações. Muito obrigada. Já agora aproveito, eu tenho aqui algumas questões direcionadas e, portanto, vou colocando, depois vamos alargando e intervindo de todo o modo. Já que estou com o Ricardo, nós temos aqui uma pergunta, na verdade um comentário e uma pergunta, que eu vou ler. Congratulo pela sua exposição. De facto, a cibersegurança é uma área de enorme importância no mundo digital, mas a pergunta é, perante o atual paradigma formativo e em particular nesta área, no seu ponto de vista, a mesma não deveria ser incluída em ações de especialização de formadores? É a questão se, na sua perspectiva, faria sentido haver programas de especialização de formadores na área da cibersegurança. Eu acho que, eu da experiência que tenho, tanto a nível profissional como no município como no centro de competências, sem querer ser alarmista, eu acho que o nível de competências mais avançadas a nível de cibersegurança é tão, eu não queria dizer fraco, mas estamos num nível tão baixo que a formação tem que ser expandida para todas as áreas. Ou seja, o Centro de Competências faz parte de um projeto PRR que envolve vários projetos. Eu estou no C-Networks, que é a sensibilização na área de cibersegurança, virada para as organizações, mas há outro projeto irmão que é o C-Academy, que muitos devem conhecer. Pronto, e esse, que tem um portfólio enorme de formação na área de cibersegurança, tanto em introdução como para profissionais, eu acho que é uma ótima oportunidade, tanto para formadores, como profissionais, como particulares. É financiado, a formação ronda, salvo erro, 50 euros, e acho que toda a gente tem essa curiosidade, acho que deveria aproveitar a oportunidade enquanto o projeto estiver a decorrer. Por isso, sim, acho que era importante todos, seja qual seja a área que o formador esteja a dar dentro da área do IT, acho que é uma componente de cibersegurança deve estar sempre presente. Ok, muito obrigada. E eu ia aproveitar, porque uma das temáticas que tem sido dominante aqui nas questões é o acesso à formação por parte de determinadas camadas, e uma delas que surgiu e que eu acho bastante relevante, tendo em conta também aquilo que se espera do profissional IT, tem a ver com a idade, o acesso a estas profissões, tendo em conta a idade. Por um lado, nós temos programas que se destinam a determinadas idades, mesmo a própria formação, conforme a temos visto, e sobretudo a formação profissional, muitas das vezes pelo Instituto de Emprego, tem uma idade máxima e assumindo aqui também a questão do IT, e já agora poderá ser para os três ou aquele de vós que quiser aqui intervir, tenho aqui uma pergunta que acho muito relevante e pertinente, que é, de que forma e é que a exclusão de pessoas com mais de 65 anos de programas de formação, e claro, formação no geral, mas nós aqui focaremos na parte do IT, contribui para a marginalização dos idosos na sociedade e reforça atitudes de gerontofobia, desculpem, ignorando o seu potencial em termos de contributo e o direito ao envelhecimento ativo. E aqui até podemos falar, a pessoa com mais de 65 anos, ou claro que cada caso é um caso e tem as suas especificidades, mas estaria apta a uma reconversão profissional neste tipo de área? Faria ou poderia aqui fazer sentido numa área mais específica ou não? Deixaria ficar agora esta pergunta que não é fácil para o vosso lado. Um bocadinho até provocatória. Já que tenho o microfone agora, posso falar. Do ponto de vista da administração pública, a reforma é compulsiva aos 70. Não há hipótese de continuar a trabalhar. A maior parte das pessoas reforma-se aos 67. Ou seja, estar a contratar alguém com 65, acho que nem a pessoa está com muita vontade de abraçar um projeto destes. Acho que há outras áreas. Nós, por exemplo, às vezes é mal visto, mas eu acho que é espetacular. E quem estiver perto da cidade e acha que tem essa oportunidade, nós em Oeiras temos a Universidade Sénior, que tem aulas técnicas e aí são criados fóruns em que as pessoas que tiram essas aulas podem ajudar. Por exemplo, uma pessoa com 65 ou 67 anos que aprende na área de informática pode ajudar os seus pares, pode ajudar os netos, mas acho que já é num fórum fora do âmbito profissional mais generalizado, é o que eu acho. Não porque a pessoa não seja capaz, o meu pai tem 72 anos
e levanta-se todos os dias para trabalhar e tem um trabalho exatamente igual que tinha aos 50, mas acho que as empresas já não é, têm que dar lugar aos mais novos nessa altura. Mas é a minha opinião só. Não sei se o professor Arnaldo ou o Manuel. É uma questão complexa, não é? Mas falar da minha experiência prática. Eh, do ponto de vista da aprendizagem da pessoa, ligá-la à idade, pode ser um erro, não é? Oh, Vera, pode ser um erro. Porquê? Porque eu tive e tenho vários alunos, muitos deles já reformados, ok? Já reformados ou quase próximos da reforma, tanto na Universidade Aberta como na empresa, quando estavam na empresa, esses não estavam reformados, que com, digamos, uns programas bem feitos e, sobretudo, uma preocupação do formador, do professor com eles, eles até rendiam mais do que alguns mais novos, não é? Há quem fale que hoje os 65 são os 55, os 50 de antigamente, e temos de ter isso em consideração, porque, obviamente, nós somos um dos países mais envelhecidos da Europa, para não dizer do mundo, mas o envelhecimento pode não ser um envelhecimento cerebral, não é? Portanto, apenas físico e do ponto de vista cerebral mantêm-se aqui as qualidades intrínsecas ao ser humano e temos de ter isso em conta e, portanto, do meu ponto de vista, estar a limitar pela idade é um erro político até, é político, não é? Portanto, é um erro tremendo. Portanto, há que adaptar o contexto a esta nova situação que é a que temos. Nós temos um país mais envelhecido. Portanto, temos de trabalhar também para essas pessoas e não ver essas pessoas como para elas gostam de estar a apanhar sol de tarde e a dormir uma cesta. Porque não é verdade. Não é verdade. Manuel, não sei se quer intervir aqui neste tema, ou eu tenho aqui um também relativamente próximo, ou se lhe passo já para a próxima pergunta, depois o Manuel, se quiser, faz um 2 em 1. Ok. Basicamente, eu tenho aqui alguém a perguntar, ainda no seguimento do programa, não é? Porque na verdade foi aquilo que o Manuel falou, se considera estimulante ou produtivo até juntar numa mesma turma pessoas desempregadas, com níveis de formação totalmente diferentes, especialmente quando alguns já o dominam e bem as novas tecnologias e outros ainda estão completamente leigos nesse campo. E se isto é produtivo, se é contraproducente ou não, isso pode ser motivador para toda a turma. Bem, aqui a questão da idade não se coloca tanto, porque há o limite máximo, mas quanto ao demais. Muito bem. Então, só um toquezinho ainda na pergunta anterior, para não deixar para também ficar no ar, porque não é uma pergunta a pergunta é fácil, a resposta é que não é fácil, não é uma pergunta de resposta fácil. Vamos lá ver, é evidente que estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos que estão já em situação de reforma, isso, vamos ser realistas, e hoje em dia existe uma mídia de formação que está disponível para essas pessoas também. Ou seja, nesse aspecto, do ponto de vista da sociedade, não há exclusão nenhuma. Pelo contrário, há programas mesmo direcionados para pessoas com mais de 65 anos, pessoas idosas, até para acompanhamento de netos, até para acompanhamento de outras pessoas. Portanto, isso existe. Então, é uma questão só das pessoas procurarem e vamos lá ver do ponto de vista da sociedade, não temos dúvidas que hoje estamos capacitados e até no âmbito do PRR há imensas iniciativas. Portanto, por aí temos resposta. Onde temos mais dificuldade em ter resposta é se a pessoa disser, não, mas eu quero trabalhar ativamente numa empresa. E aí vamos ser realistas, não é fácil. Não é fácil porque as empresas procuram pessoas tipicamente mais novas. E, portanto, essa é a resposta difícil e acho que nós podemos teorizar aqui à volta do tema. E é verdade que às vezes não se indica que as pessoas não tenham capacidade, porque muitas delas esperam, até porque estão à procura de trabalhar nessas áreas, é porque provavelmente sentem que têm essa capacidade. Do ponto de vista das empresas, que existe essa resposta que não é fácil. A resposta mais fácil aí terá que ser dada antes da pessoa ficar desempregada ou antes da pessoa entrar em reforma, que é dentro e por isso é que este nosso esforço de olharmos também para essas pessoas dentro das empresas, como é que nós apoiamos as pessoas a que tenham uma vida profissional maior, porque de alguma forma a nossa esperança média de vida também está a aumentar e portanto temos que ser realistas, quer dizer, das pessoas. Acho que muitas vezes há uma mistificação dizer que as pessoas desejam ardentemente o dia da reforma, quer dizer, acho que
Provavelmente as pessoas só desejam até chegar a esse dia, porque depois começam a ter saudades do que ficou para trás. Portanto, se todos nós conseguimos contribuir para que as pessoas mantenham uma vida ativa, profissional melhor, e também porque gostam daquilo que fazem, isso é que é fundamental, acho que estamos também a ajudar a sociedade. Mas, portanto, esta pergunta, de facto, não é fácil de responder do ponto de vista da empresa, vamos ser realistas, mas é um esforço que nós, enquanto sociedade, teremos que fazer para com essas pessoas. Agora, relativamente à segunda pergunta, e vamos ver, do ponto de vista da formação, sim, é verdade que as turmas muitas vezes têm pessoas que já têm algum tipo de conhecimento sobre determinadas matérias, outras que não têm, mas vamos ser realistas, isto é um programa de requalificação. Por exemplo, nós não aceitamos nos nossos programas de requalificação pessoas que tenham licenciatura em engenharias ou áreas afins, porque isso não faz sentido, não vamos requalificar quem já, teoricamente, tem essas qualificações. Portanto, essas pessoas não entram no programa. O que não significa que não entrem pessoas que, pelo seu passado, ou porque estudaram anteriormente, até têm alguns conhecimentos e outras não. O programa tem sempre esta preocupação, que é, quando concebe o programa formativo, concebe sempre a partir do princípio que as pessoas não têm conhecimento na área. E, portanto, as bases formativas vão ser dadas. Portanto, no fundo, haverá pessoas que vão ter aqui uma injeção de conhecimentos, que até poderão já ter, mas a nossa perspectiva é sempre de equalizar o conhecimento. Agora, as pessoas terem formações diversificadas, virem de áreas diversificadas, isso é um problema? Não. É o contrário. É muito bem-vindo do lado do programa. E atenção, até do lado das empresas, isto é muito interessante. Porquê? Porque quando as empresas a seguir recebem essas pessoas, não vão receber, sem ofensa, o chamado techie. Não é isso que está aqui em causa, mas vão receber pessoas que têm uma experiência profissional, têm uma vivência e têm conhecimentos, até muitas vezes funcionais, de determinadas áreas, de determinadas profissões, que agora enquadrados numa empresa de IT, que tipicamente o que vai fazer é desenvolver produtos e serviços para outras empresas, é muito valorizado porque pode ajudar em alguns projetos. Portanto, esta mescla até de perfis dentro das turmas, essa é a parte muito interessante do ponto de vista do programa. E, novamente, olhando aqui para os soft skills, como nós também incentivamos muito esta interligação entre as pessoas e este trabalho colaborativo entre as pessoas, o existirem pessoas com perfil diferente complementa, as equipas complementam os grupos de trabalho. Portanto, aí diria que esse aspecto funciona a favor do programa e é muito importante que se mantenha em termos do programa. Sim, a questão está bastante interessante e também optei por fazê-la porque, de facto, é aquilo que sentimos também enquanto Centro de Emprego e Formação Profissional. As nossas turmas ou os nossos grupos têm essa diversidade de conhecimentos na requalificação e isso acaba por ser, muitas das vezes, mais motivador do que o oposto e, portanto, concordo em pleno. Nós temos vindo a falar um bocadinho da formação, do acesso, daquilo que pode ser motivador e tenho aqui uma pergunta que também acho muito relevante, que é agora, mas como motivar muitas das vezes estes trabalhadores da IT a realizarem a formação? Porque, segundo a experiência que nós temos aqui, e esta é de uma das questões que foi colocada, trabalho em recursos humanos numa empresa da IT onde todos estão em teletrabalho e sinto muita dificuldade em motivar os colegas a investirem em formação e compreenderem a importância do mesmo no setor. E temos aqui outras questões que se direcionam para isto, que é, se por um lado nós achamos que a formação profissional é muito importante, seja na requalificação de pessoas que não são do setor, também sabemos a sua importância e depois temos várias questões associadas aqui à inteligência artificial. Eu estou a tentar não estar tão focada nesse tema, até porque já tivemos muitos outros webinars sobre essa temática, mas nós sabemos que a requalificação é importante, vindo de outras áreas para esta, mas também é este problema, às vezes, é como motivar os trabalhadores desta área, muitas das vezes estão sobrecarregados, a investirem na própria formação para estarem sempre, ou mais, não diria sempre, mas pelo menos o mais atualizados possível. Eu não sei qual de vós quer aqui responder, ou se até mesmo os três. Se calhar os três seria interessante. Posso começar? Hum, Isto tem a ver com a formação em geral e com o IT em particular. Primeiro, eu só vou à formação que necessito e para a qual eu sinto apetência para obter esse conhecimento com uma determinada finalidade. Portanto, raramente, hoje eu vou à formação porque vou à formação. Portanto, vou lá para ver o que é que se passa. Raramente isso acontece. Portanto, eu tenho objetivos. Quando eu trabalho em IT é mais difícil porque eu acedo rapidamente à informação, ok? Portanto, eu tenho acesso à informação rápido, just in time.
e como eu domino a tecnologia, e portanto isso torna-se mais fácil. Do meu ponto de vista, eu acho que a assertividade, portanto, a necessidade da formação é o ponto fundamental, ele perceber que necessita dela. Depois, podemos investir e inovar em estratégias de formação e, portanto, e torná-la mais apelativa, sobretudo para o IT. Por exemplo, estou certo que alguém do IT está a fazer um conteúdo multimédia desenvolvido de acordo com uma Estamos a técnica ouvi-lo de agora com desenvolvimento. algumas dificuldades. Não sei se. Estou Agora sim. certo que, estou certo que um profissional da IT a aceder a um conteúdo multimédia feito de acordo com uma estratégia de serious game, gamification, ou digital storytelling, ok? Ou contextual aware for learning, ok? Portanto, immersive learning, pode motivá-lo não só na formação em si, mas também na forma como ela foi feita, porque utiliza, digamos, estratégias inovadoras de conteúdos multimédia interativos. E, portanto, pode passar por aí também parte da motivação. E outro aspecto que o Manuel estava a referir muito bem era esse aspecto da formação em grupo, ok? Da formação em equipa. E isso também para profissionais da IT funciona lindamente porque, como eles são muito autónomos, esta parte de trabalho em equipa fomenta uma série de competências que estou certo que eles gostam ou necessitam de adquirir. Muito obrigada. Não sei se Manuel ou Ricardo. Posso fazer um comentário relativamente a este tema, vamos lá ver. Aqui quase que me apetecia ser provocador. Eu não sei quem é que fez a pergunta, mas percebi que foi alguém da área dos recursos humanos, uma empresa. E aqui a minha provocação é dizer que nós olhamos para isso muitas vezes, que é como é que as pessoas se motivam. E estamos a olhar para as pessoas. Eu, se calhar, e aqui é a minha provocação, o primeiro ponto que nós devíamos olhar era para a organização. Será que a organização está a motivar as pessoas? Não estou a falar aqui de formação, vou ser mais abrangente. E reconheço que este é um tema quase dava para muitos, não era para mais, para um webinar dava para muitos, sobre aquilo que é o impacto do teletrabalho, porque o teletrabalho tem esta característica adicional que é afastar as pessoas. Um oposto daquilo que nós estávamos a dizer, que é pôr as pessoas a trabalhar umas com as outras. E temos que encontrar formas de as pessoas, independentemente de estarem em teletrabalho, mas de facto continuarem a trabalhar em conjunto e sentirem a equipa. Mas este tema do sentir a organização, sentir o propósito, é se calhar a melhor forma de motivar as pessoas a terem informação. Porque se as pessoas sentirem, não o seu dia-a-dia só, e o stress do seu dia-a-dia, mas o que é o objetivo da empresa, a motivação da empresa e o seu propósito dentro da empresa, e se perceberem que para que isso continue a ter futuro, porque é disso que estamos a falar, eles cada vez têm que trabalhar mais e melhor, porque a organização em si, a empresa em si, cada vez vai ter que estar a prestar melhores serviços do mercado, cada vez vai estar a competir, e embora hoje em dia este tema da competição global tenha outras leituras, mas não tínhamos dúvidas porque a competição nestas áreas continuará a ser global, porque a pessoa estar a trabalhar aqui ou estar a trabalhar em Madrid ou em Paris ou o inverso é a realidade. Portanto, a nossa competição, cada um de nós é global e das nossas organizações é global também. Portanto, se nós sentirmos essa motivação, percebemos que temos que evoluir. E a evolução chama-se formação, não há como. Portanto, temos que colar todos estes aspectos, porque as pessoas sintam que a formação é fundamental. Quer dizer, será que estamos a falar de tecnologias de informação e, portanto, aí não tem discussão, mas eu diria que em qualquer atividade hoje em dia não terá discussão. Portanto, há que criar, quase que diria, não digo, que é o contrário daquilo que tipicamente se faz, que é injetar formação nas pessoas. Não, temos que injetar nas pessoas o desejo de formação, e esse é que é o truque. Porque quando isso acontecer, as pessoas sentirem que precisam de formação, vai ser o contrário. O departamento da IT, que está agora a colocar esta questão, provavelmente será assediado por pessoas a dizer, mas e quando é que eu tenho formação nessa área? E acho que este é o passo que as organizações têm que dar internamente. Muito bem, muito obrigada.
Ricardo, não sei se quer contribuir aqui. Eu tenho aqui uma pergunta específica, mais para o Ricardo, já dentro. Estou a seguir o caminho inverso dos obstáculos à formação para depois entrarmos dentro da formação específica. Provocando aqui a questão ainda provocando mais a questão da formação. A formação é todos os anos, agora é todos os anos, até há pouco tempo era 2 em 2 anos a avaliação das pessoas, e a formação é sempre uma componente que é sempre muito querida das pessoas, mas é uma faca de dois gumes. Porquê? Como os meus colegas de painel estavam a falar, a formação tem que vir da pessoa. Ou seja, nós temos que dizer à pessoa o que é que tu queres ter formação. Só que a formação, a técnica especializada no IT, é uma coisa que é complicado, porque uma certificaçãozinha custa 3, 4 mil euros. Se 10 pessoas, se quisermos formar 10 pessoas, são 40 mil euros. E depois os outros também querem. E é complicado fazer uma gestão de orçamento quando formar um departamento de 50 pessoas, pode andar na casa dos 6 dígitos, não é? Logo, também não é fácil. E para formações que sejam mais transversais, as pessoas já não se interessam tanto. Não é fácil, não é uma gestão fácil, não há uma resposta correta. Há uma gestão que é feita diariamente, mensalmente, anualmente, mas que a necessidade, só reforçando, a necessidade tem que vir do colaborador, mas depois também há este fechar de portas, porque são caras as formações certificadas técnicas, somente na parte de infraestruturas, uma certificação em ativos de rede ou em administração de sistemas, ou mesmo em cibersegurança, são caras. As formações podem chegar aos 5 mil euros por pessoa. E o dinheiro no meu caso, que eu falo de trabalho para o Estado, o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todos. E eu tenho que fazer uma gestão eficiente do que me foi entregue para gerir, e não é fácil, não é fácil. E agora aproveitamos que estamos a falar da formação em cibersegurança e continuávamos um bocadinho neste mote e depois avançávamos aqui, mas agora só para tentar perceber, até porque existem várias formações em cibersegurança, o próprio Instituto de Emprego desenvolve algumas, e a questão, também se calhar um bocadinho provocatória ou não, é se a atual formação em cibersegurança está efetivamente a responder às necessidades reais. Porque aquilo que tem sido uma constante nas perguntas é a novidade, a inovação, a inteligência artificial, como é que nos mantemos à tona com toda essa novidade, e a questão é, e a própria cibersegurança está a conseguir formar pessoas para responderem aos problemas reais? Os profissionais estão a sair para o mercado requalificados ou formados para conseguir dar resposta, ou existiram aqui algumas lacunas que ainda têm que ser criadas, travadas, e que mudanças é que podem ser implementadas nisto? Eu, da minha experiência, e que felizmente acaba por ser muita, porque o mercado da cibersegurança é muito volátil, no sentido em que não há profissionais suficientes para o que o mercado precisa. Da formação que tem passado por mim, acoplada a um estágio profissional, o que eu posso dizer é que não há produção suficiente, a demanda é muito superior. A qualidade, tudo o que me tem aparecido é muito boa, de várias entidades formadoras diferentes, com um bocadinho de formação de estágio. O que eu posso dizer é que eu tenho miúdos de 20 anos com vencimentos superiores ao meu, com zero experiência, só com 6 meses de estágio. Por isso, eu acho que o trabalho da formação está a ser feito, está a ser bem feito, é o que eu sinto. Se as empresas realmente apostarem nos colaboradores, nos estagiários que vierem para os integrar nas equipas, forma-se rapidamente. Em 2, 3 anos temos técnicos especializados que vão para o mercado. Tenho pena de não haver mais. Se mais houvesse, mais eu ia buscá-los. É a minha opinião. Então, provavelmente estamos a falar de uma área específica, porque, por outro lado, eu tenho aqui algumas perguntas e uma específica, não sei se depois algum dos outros oradores querem intervir, em que alguém pergunta especificamente, contrariando um bocadinho aquilo que estávamos a falar na cibersegurança, como é que eu supero a barreira do ingresso no mercado de TI, porque mesmo possuindo uma licenciatura na área, os estágios são dados aos mais jovens e os cargos de júnior, por outro lado, exigem experiência no mínimo de 1 ano. E, portanto, temos, ainda que em algumas áreas provavelmente é muito fácil, ou poderá ser fácil o acesso, por outro lado, temos áreas também dentro desta área, chamar-lhe assim, em que claramente há uma dificuldade de acesso. Há aqui algumas sugestões que se possam dar. Há aqui uma pequena característica que muda tudo. É que eu estou a falar em estágios não remunerados. Ah. É muito mais fácil. Eu, se tivesse que agora mudar de profissão e começar a trabalhar noutra área, era muito complicado para mim estar 6 meses num estágio não remunerado. Mas sem o estágio também não consigo ter a experiência. Sem a experiência também não consigo arranjar trabalho. Ou seja, eu acho que é complicado. São opções de vida que são complicadas, e
E depois também tem a ver com a área. Por exemplo, um programador. Para receber um programador ou um gestor de projeto sem experiência, não é fácil, não é? Há áreas que são mais fáceis do arranque, é o que eu sinto. Mas nós em Oeiras estamos sempre de portas abertas para receber quem queira, desde que a gente tenha espaço físico e um coordenador para os acompanhar, estamos sempre dispostos a ajudar e a contribuir, e acho que é um dos papéis que nós temos na sociedade, é contribuir para esta parte da carreira das pessoas. Mas deixo os meus colegas de painel falarem também. Bem, eu não sei se os colegas querem intervir quanto a esta pergunta. Tenho aqui duas perguntas direcionadas, uma para o Manuel e outra para o Arnaldo. Não sei se algum de vós quiser intervir, pode também ir ali no seguimento da pergunta anterior, mas se calhar eu ia já direcionar. Ia começar pela pergunta aqui ao Manuel e depois passava para aqui duas ou três perguntas que têm direcionadas para o Arnaldo, até porque são perguntas mais relacionadas com a formação especificamente e como motivar, e eu acho que poderá ser aqui uma boa maneira depois, mais daqui um bocadinho, finalizarmos. Mas já tenho aqui uma pergunta um bocadinho provocatória e vou, parece que assumi este papel hoje de provocar, e vou aqui direcioná-la ao Manuel. E foi uma das primeiras perguntas e que eu acho de facto muito relevante e eu não saberia muito bem como responder. Mas visto o contacto que tem também com estes dois mundos, não é? O mercado, neste momento, está mais preocupado com o que o profissional sabe ou com o que ele produz, mesmo sem saber? É um bocadinho por aqui. O que é que é mais importante para o mercado neste momento? É o que ele consegue produzir, seja com recurso ou que for, ou é o que ele realmente sabe e como ele consegue transmitir esse conhecimento, transmitir ou executar esse conhecimento, diria eu. Bom, vamos ver. Por definição, as duas coisas deviam estar interligadas, não é? Porque a minha capacidade de produção deverá ser proporcional ao meu conhecimento que tenho sobre a matéria. Portanto, à partida, as duas coisas têm que estar interligadas. Se quisermos ser aqui frios na análise, as empresas tipicamente analisam resultados, não é? E, portanto, é aquilo que a pessoa produz. Essa, de facto, é aquilo que vai ser analisado. A empresa não é uma escola onde passa exames no fim do dia para saber, do ponto de vista genérico, o que é que as pessoas sabem. As pessoas têm uma determinada tarefa, uma determinada função na empresa e, portanto, a sua produção está associada a essa função. Portanto, acho que essa pergunta foi um bocadinho feita no sentido de dizer, mas acho eu, não é? Mas vale a pena continuar a estudar, vale a pena continuar a aprender, depois a empresa não valoriza. E eu acho que essa pergunta também tem uma resposta, é valoriza, vai valorizar, mais tarde ou mais cedo vai acabar por valorizar, isso não tenham dúvidas, não é? Porque se há algum aspecto que as empresas também valorizam para além daquilo que é a capacidade de execução que a pessoa tem, é a sua capacidade de adaptação a realidades novas. Isso está intimamente ligado ao continuar a aprender, ao continuar a estudar. A nossa capacidade de nos adaptarmos está intimamente interligada com o que nós sabemos fazer ou com as competências que nós conseguimos adquirir. Portanto, a empresa vai acabar por valorizar, não tínhamos dúvidas sobre isto, portanto, acho que estas duas realidades, o saber fazer e a capacidade de produção, estão interligadas. Muito obrigada. Aqui é também no seguimento, nós sabemos, não é? Isto foi falado, foi um tema que foi aqui mencionado, creio, pelos três, da inteligência artificial generativa, dos modelos de linguagem e da forma como nós conseguimos usá-los, obtendo resultados quase imediatos, e muitas das vezes o que se começa a perceber, eu não sei se a pergunta também era um bocadinho direcionada por aí, foi essa a forma como eu interpretei, é que às vezes o trabalhador não precisa ter um conhecimento muito efetivo, ele acaba por usar o modelo e transparecer, se calhar, o conhecimento que não tem. Não sei se era também um bocado por aí a questão, e daí o que é mais valorizado? Não tanto. Vamos lá ver. Não, acho que aí também, novamente, acho que é uma mistificação. Vamos ver. Na inteligência artificial, outro dia alguém estava a dizer, deixa-me citar a mesma coisa, que é as pessoas têm medo de que vão ser substituídas por inteligência artificial. Não precisam. Agora podem ter medo de ser substituídas por quem saiba utilizar a inteligência artificial. Isso sim, isso vai acontecer. Portanto, as pessoas estarem a pensar que eu não sei utilizar a inteligência artificial, mas o meu colega do lado agora sabe tudo, não é? Porque utilizar a inteligência artificial e ter resposta para tudo, significa que ele está no caminho certo. Atenção, não é a pessoa que está a colocar a questão que está no caminho certo. E não tem a ver com ele saber tudo, tem a ver com ele saber utilizar os instrumentos de trabalho que estão ao seu dispor. E isso é que é fundamental. Portanto,
A inteligência artificial vai estar cada vez mais presente na forma como nós trabalhamos, na nossa vida. Nem quero aqui discutir o futuro, porque esse novamente era outro tema, mas não tenhamos dúvidas, as empresas vão ser impactadas, não é uma questão de serem impactadas, vão tirar. É mais uma tecnologia que está disponível e, portanto, a sobrevivência das empresas vai passar por saber utilizar também de uma forma adequada essa tecnologia. E quando eu digo as empresas, significam pessoas, porque as empresas são feitas por pessoas. Portanto, as pessoas dentro das empresas terão de saber utilizar a inteligência artificial. E isso fará parte daquilo que nós estávamos a discutir, do saber utilizar. Não vale a pena, é como aquela discussão se nas escolas devemos permitir que as crianças, porque depois como é que o professor sabe se foi a criança, se foi a inteligência artificial que fez. Porque se calhar a criança foi inteligente e utilizou a inteligência artificial e o professor não foi inteligente e não está a utilizar a inteligência artificial e aquilo faz muita confusão. Portanto, o problema está no professor e não está na criança. E a forma como o professor tem de avaliar essa criança, obviamente, é obrigando, entre aspas, a criança a explicar porque é que chegou àquela conclusão, o que é que fez para lá chegar, por aí fora. E, portanto, é dessa forma que depois que se avalia, não tem que ser por um texto escrito. A forma como a sociedade, a forma como as empresas olham para estes instrumentos é que tem que passar a ser diferente e vai passar a ser diferente. As pessoas não têm que ter esse receio, pelo contrário, novamente, têm que olhar para isto como uma oportunidade. Ok? Muito bem, muito obrigada. E já agora, que entramos nesta temática, que eu tentei não só focarmos, porque sabemos de como é a chave do dia, não é? É a conversa do dia, é este uso massivo da inteligência artificial generativa por todos nós, mas temos aqui algumas perguntas que vão nesse encontro, vão ao encontro dessa temática. E se calhar aqui temos várias direcionadas desta parte para o professor Arnaldo. Além de darem, obviamente, ao professor Arnaldo e a todos os outros oradores aqui os parabéns pela apresentação, era tentar aqui, e eu fiz uma súmula dos vários temas que foram aqui sendo, das várias perguntas que foram aqui sendo feitas, e há aqui uma questão que me parece dominante, que é, como é que eu, enquanto formador, professor, nós estamos aqui na parte da formação, portanto é nisto que nos vamos centrar, e eu ia colocar ao professor Arnaldo, mas depois creio que as outras duas vertentes, as análises pelos outros dois oradores, também seriam muito interessantes. Que é como é que eu consigo usar e formar de uma forma o mais, diria, atraente possível, como é que eu consigo ser inovador, como é que eu consigo ser criativo enquanto formador. Porque é de facto para quem faz da formação a sua atividade diária, que é também o meu caso, em parte. Como é que nós conseguimos, primeiro, sabendo que os formandos têm acesso à informação imediata, que papel resta ao formador, não é? Balizar essa informação, certificar essa informação somente, e depois, se eu não quiser, não quiser, mas como é que eu, a par disso, consigo motivar, explicar ao formando que a formação continua a ser um elemento dominante e que a presença e a metodologia do formador pode fazer a diferença. Que metodologia? Eu sei que o professor Arnaldo já foi aqui falando um pouco sobre isso, já foi aqui dando alguns métodos, mas acho que seria importante falarmos um bocadinho até nas áreas diferenciadas. Basicamente, em suma, como é que eu, de alguma forma, consigo, enquanto formador, chegar ao formando, que papel é que me resta, como é que eu posso ser mais criativo, e qual é que é o papel no meio disto tudo, sendo que o formando tem acesso a toda esta informação. Eu fui tentando aqui buscar, culminar nesta intervenção, as muitas perguntas que foram feitas acerca desta temática, que é uma preocupação, não é? Não se trata somente de o formador ser substituído, mas é que papel lhe resta, não é? Para no mundo em que tudo está à distância de um microsegundo. Se calhar começava aqui com o professor Arnaldo, visto que algumas das perguntas foram direcionadas especificamente nesta temática. Obrigado, Vera. Isso era, obviamente, tema para um novo webinar, mas dizer duas coisas. Antes disso, não resisto porque eu não tive a oportunidade de falar nas anteriores questões, mas dizer o seguinte: a cibersegurança é determinante do ponto de vista nacional e internacional e, portanto, acho que deve haver, já existe, deve ser intensificado o Programa Nacional de Cibersegurança para que as pessoas percebam o que está em jogo. Portanto, isso aí, acho que o que o Ricardo disse foi importantíssimo. Do ponto de vista da importância da organização, que estava a dizer de porque é que a minha organização deve apostar na minha formação,
a experiência que tenho é que isto tem que vir da gestão de topo. A gestão de topo tem que mostrar à organização que aposta na formação. Não é? Que aposta, é um elemento estratégico de formação. E, portanto, se é visto, se os colaboradores dessa organização, sejam eles de informática ou sejam os quais forem, percebem que a organização aposta na formação contínua, na formação ao longo da vida dos seus colaboradores, eu garanto que eles vão aceder à formação. Desde que interesse, como é óbvio. Não é? E repare que eu não apresentei, mas há índices de sustentabilidade, o Dow Jones, por exemplo, em que as empresas são avaliadas economicamente, socialmente, financeiramente, mas no socialmente há lá a formação. Portanto, é mesmo parâmetro, é um parâmetro de gestão de conhecimento, partilha de conhecimento, demonstrar que o fazem. Portanto, isto pode não ser assim uma coisa tão supérflua quanto isso. Depois, relativamente ao que me diz, vamos lá ver. Aqui, falar também sobre a experiência própria. Vamos falar dos formadores ou professores. Um formador nacional deve ter o curso de formação de formador, certo, Vera? Se quer ser formador, o curso de formação de formador. Se quer investir mais em conteúdos, deve tirar o curso de e-conteúdos, ok? Onde são dadas essas metodologias. Portanto, estão aqui 3 seguidos que devem obter. Portanto, para as dúvidas, isso é logo de raiz. E, neste último, nestes 2 últimos, a inteligência artificial está a começar a surgir nos próprios programas, apesar de não estarem nos referenciais, ok? Portanto, não sei se calhar dever-se pensar talvez no referencial de inteligência artificial de suporte a esta formação, se calhar faria sentido, porque nesse curso, para além da introdução à inteligência artificial, o que é que serve, como é que funciona, não do ponto de vista do algoritmo, não é? Portanto, mas do ponto de vista dos processos e dos motores de AI, seria importante as pessoas perceberem que ferramentas, quais as ferramentas, como utilizar, o que fazer para cada um dos setores onde estão. E a IA está em todos os setores, tal como eu disse, e portanto não vale a pena estarmos a dizer, o meu aqui, o meu a IA não pega. Não, isso não é verdade. Portanto, eu acho que esta formação contínua e esta inovação do ponto de vista de ver foco nas ferramentas, sabe que há pessoas que são adversas a isto, dá ferramentas, não, as pessoas querem saber como é que se faz. As pessoas, do ponto de vista de formação profissional, querem saber como é que se faz. Não é o que se faz, é como é que se faz. Okay? É diferente. É completamente diferente. E também há aqui um erro que é, eu tenho que conhecer as ferramentas todas. Não. Eu tenho que conhecer as principais, aquelas que me dizem respeito. E isto é uma aposta séria de aprender a utilizar ferramentas para os objetivos de cada uma das áreas em que as pessoas estão a trabalhar. E garanto que há ferramentas para isso tudo. E se as utilizarem como deve ser, estou completamente de acordo com o Manuel, aqui o formador passa a ter um papel de, digamos, de mentor, quase um mentor, de acompanhamento, que percebe o que o seu formando está a fazer, que aceita que ele utiliza a inteligência artificial com ética e com referências, não é? Não diga que foi ele que fez, ok? E que entre nesse processo do ponto de vista de uma aprendizagem colaborativa e que avalie o processo com essa intencionalidade. Vou-lhe dar só um exemplozinho. Aqui tem a ver com exames que nós fazemos, muitas vezes, as universidades. Eu, no meu último exame, fiz a pergunta, fiz a resposta no ChatGPT. Pronto, eu pago pessoalmente, porque acho que é importante ter o profissional, mas isso depende de cada um. E pus a resposta no teste e a pergunta foi: comente. Ok? Está a ver? Em vez de eles me fazerem essa pergunta, essa resposta e no ChatGPT fazerem copy-paste de 30 ou 40 pessoas, não, disse para comentar. E asseguro-lhes que as respostas foram muito criativas. Ok? De quem sabia e quem não sabia interpretar o que a IA estava a dar. É apenas um exemplo. Ok, e é um excelente exemplo. Eu tenho, não sei depois se o Manuel e o Ricardo quiserem
também dar as suas intervenções neste tema excelente, mas eu vou, antes disso, e queria que fosse, se calhar, já uma das últimas perguntas, e por isso é que vou fazê-la e depois, se calhar, daremos a volta e chegaremos novamente ao Arnaldo. Que basicamente nós estamos aqui a ver perspectivas diferentes e da importância da formação profissional neste tema, e se calhar uma boa maneira de concluirmos também seria perceber como, e é uma dificuldade que nós vamos sentindo, peço desculpa aqui pelo meu orgulho, mas é uma dificuldade que se sente, quem dá a formação profissional vai sentindo, dependendo da área onde estiver, que é como fazer pontes, como criar ligação entre as entidades que formam, as empresas que precisam dos formandos devidamente formados e também as universidades, as faculdades que muitas das vezes estão, algumas, não queria aqui apontar de maneira nenhuma, a nem ser mal interpretada, mas que às vezes estão noutro campo, noutro domínio e nem sempre a formação profissional é valorizada, às vezes, e desculpem-me o desabafo, é quase como um patinho feio aqui do ensino, quando na verdade não se trata nada disso. Como é que nós juntamos, como é que fazemos a ponte, como é que ligamos estas entidades, umas às outras, naquele que é o bem comum para todas, em boa verdade. Se calhar eu começava com o Manuel, e não sei se também querem ainda intervir relativamente ao ponto anterior, o Ricardo, e depois então finalizávamos com o Arnaldo. Manuel. Ora, muito bem. Então, talvez só uma pincelada no ponto anterior, até porque nós temos falado muito aqui em ensino, em formação, e temos falado também em transformação digital, em inteligência artificial, por aí fora. E é engraçado, este tema para mim é muito querido, é muito caro, que é quando nós falamos de ensino, muitas vezes nós referimos um aspecto, é que estamos a falar de uma atividade que é milenar, que é feita da mesma forma há milhares de anos. Milhares de anos não é exagero, quer dizer, já o Aristóteles pregava para os seus alunos, entre aspas, não é? Ou seja, era ele que falava, tinha os alunos em frente, ouviam, e isso considerava-se que era o modelo de ensino que existia na altura. É basicamente o modelo de ensino que nós temos agora. Com toda a transformação digital que a sociedade está a sofrer, se nós não olharmos para o ensino, nós, em particular os formadores, não é? Os professores, os formadores, se não olharmos para o ensino e não percebemos também no nosso setor de atividade, como é que a transformação digital vai afetar a forma como eu faço para melhor, como é que eu consigo fazer melhor aquilo que eu faço, então provavelmente não estamos a fazer aquilo que estamos a ensinar, e estamos a exigir à sociedade, que é precisamente que utilizem novas tecnologias. Portanto, é evidente, quer dizer, que o ensino nesse aspecto está atrasadíssimo do ponto de vista de utilizar o potencial que as tecnologias trazem. E não é por ter manuais eletrónicos, isso não é trazer a transformação digital para o ensino. O papel do professor, do formador, tem que ser de facto repensado e o repensar passa por ele próprio. Eu aqui quase diria que dou a minha opinião pessoal, quer dizer, que é o professor, mas não é também dizer com isto, como alguns defendem, sei que alguns defendem, que é vamos acabar com os professores todos. As pessoas não fazem falta porque as pessoas aprendem sozinhas, basta dar-lhes na internet e material e está a andar. Não, quer dizer, o professor tem um papel fundamental. É o guia, é o tutor, quer dizer, é aquela pessoa que vai apoiar, e vai essencialmente depois, portanto, deve complementar aqui no fundo, quer dizer, em vez de ser aquele que vai ditar a matéria, que isso cada vez mais as pessoas têm disponíveis, é aquele que vai guiar, que vai explicar às pessoas o porquê, porque é que têm que aprender, onde é que têm que aprender, vai ser o primeiro a dizer onde é que as pessoas têm que ganhar esses conhecimentos, e depois vai fazer a ponte com a ponta final, que é como é que se aplicam estes conhecimentos. E, portanto, quase que diria que cada vez mais o ensino vai ter que passar daquilo que era antigamente, que era nós levávamos os trabalhos de casa, não é? Que eram os exercícios para fazer em casa, para ser ao contrário. Nós vamos levar a matéria para estudar em casa, não é? De uma forma remota, e os exercícios para fazer na aula. Porque os exercícios é que nós fazemos em grupo, com os nossos colegas e com o professor a acompanhar. Portanto, quando eu penso que o informador colocou essa questão, eu acho que essa resposta, no fundo, tem muito a ver com a forma como ele se sente, que é a dinâmica das suas turmas, e pensar que cada vez mais o papel dele vai ter que ser este, é o guia, é a pessoa que acompanha, que indica quais são as matérias que são relevantes e porquê, e que acompanha depois na sua execução, e se ele fizer isto bem feito, de certeza que estará a fazer para a sua turma, para a sociedade, um papel muito melhor do que se for para as aulas de ditar matéria, que as pessoas depois têm, se calhar, melhor quando chegam a casa. Portanto, esta é a realidade. Passando para a segunda pergunta, para ser aqui rápido também, para dar a oportunidade depois aos meus colegas. Como é que nós fazemos esta ponte entre pessoas, entidades, empresas e universidade?
Eu diria que aqui o upskill, se me permite, acho que é um bom exemplo. E acho que tem que ser com iniciativas tipo upskill, ou seja, muito mais do que assinar documentos ou assinar protocolos, ou o que quer que seja, tem que existir projetos. E o que nós temos que conseguir, e esse desafio é para as empresas, é para as universidades, é ter projetos que façam sentido. Porque se tivermos projetos que façam sentido em que cada uma destas partes consiga trazer as suas competências, nós conseguimos pô-las a colaborar. Se nós continuarmos a falar, ou muitas vezes como nós fazemos, e essa é a realidade, nas nossas, às vezes, subsidiodependências, aqui também esta crítica também, que é lançamos um subsídio para qualquer coisa e depois queremos que toda a gente vá a correr. Quer dizer, não, para mim não faz sentido nenhum. Quer dizer, nós não devíamos ter subsídios para qualquer coisa, nós devíamos ter objetivos. Vamos definir um objetivo que temos que atingir enquanto sociedade, que envolve várias entidades, e para que esse objetivo seja atingido, então, é necessário executar um plano, e esse plano tem custos. Pronto, é um bocadinho ao contrário, não é? E agora temos capacidade para executar esses custos ou não. Aqui parece-me que é um pouco a mesma coisa, tem que haver projetos, as pessoas têm que sentir que estão a trabalhar com base em um determinado projeto, e isso é a única forma que nós temos de pôr as empresas, de pôr as instituições públicas e de pôr a academia a trabalhar em conjunto. Volto aqui a referir, acho que o upskill é um exemplo, não será o único, mas é um exemplo, precisamente porque isto aconteceu, porque as empresas sentiram necessidade de ter pessoas, porque a sociedade sente necessidade de dar requalificação a pessoas que estão desempregadas ou subutilizadas, e porque achou que para isso a melhor forma era chamar a academia. E chamou a academia disse estou presente. Nunca disse não estou presente. Desde a primeira hora disse estou presente. E vamos lá ver como é que vamos isto a trabalhar, e fizemos isto a trabalhar. Pronto. Haja projetos, haja ideias, haja projetos. Obrigada. Ricardo, se calhar, e depois Arnaldo, um minutito, se calhar a cada, desculpem-me estar aqui a limitar-vos um bocadinho no tempo, mas estamos mesmo na reta final aqui do webinar. Ricardo? É só mesmo para completar, já foi tudo dito. Acho que as entidades formadoras, as instituições assim também têm que puxar as empresas e puxar a sociedade civil para debaixo dos seus braços, porque normalmente estão muito fechadas sobre si próprias. Acho que esse é o principal problema. E na semana passada saiu uma notícia que, salvo erro, os 3 maiores operadores de comunicações de Portugal estão a patrocinar todos os alunos um curso novo que a nova SBE está a fazer. Sem contrapartida nenhuma, eles próprios dizem que gostavam de ficar com os alunos no fim, mas que estão a patrocinar totalmente as propinas. Acho que é isso, acho que é o que eu falei na minha apresentação, a criação de ecossistemas em que tanto quem forma, quem ensina, quem dá o emprego e os organismos públicos têm que trabalhar todos em conjunto. Se calhar é um projeto, tem que ser com base em projeto, mas acho que temos que trabalhar todos em conjunto. Obrigada, Ricardo. Arnaldo? Eu também muito rapidamente, acho que a criação de academias digitais internas às organizações parece-me ser um bom objetivo do ponto de vista das organizações, sobretudo as maiores, não é? Estes programas de upskilling e reskilling, não é? Também me parece óbvio. A personalização da aprendizagem para as pessoas, tendo em vista a autonomia também, e os incentivos. Estamos sempre ligados a incentivos, acho também bem, desde que cumpram objetivos, como o Manuel referiu. Eu queria, sobre aquilo do papel do formador que dissemos há bocadinho, esqueci de dizer uma coisa. Há 25 anos atrás, quando nós começamos com o e-learning, toda a gente dizia, olha, o e-learning vai substituir os formadores e os professores. Há 25 anos atrás, não é? Estamos a ver exatamente o que o Corel disse, não é? Exatamente o contrário. Com a inteligência artificial passa-se exatamente o mesmo e vai passar-se exatamente o mesmo. E gostaria só de fechar com aquela frase, não é? Aquela frase standard que nós temos, que tem a ver, pá, pronto, se as organizações pensam que a formação é cara, não é? Então experimentem a ignorância e vejam se evoluem. Pronto, obrigado, Alberto. Eu é que agradeço. Eu vou dar por finalizado. Antes queria só aqui dar duas respostas a questões muito práticas que foram colocadas. Dizer-vos que neste momento já está a ser pensado um referencial, nos termos que falámos há bocado de inteligência artificial, e portanto está a ser pensado e é bem provável que entretanto vá sair. E também tínhamos aqui algumas questões, aquelas questões que vos fui fazendo, que foi muito ao encontro daquilo que eram as questões dos nossos
quem está a assistir, dos nossos participantes. Alguém perguntava se é possível fazer estágios com qualquer idade, como é que isso se processa. Poderá dirigir-se à entidade, ao IFP dessa área de residência, que terá de certeza todas as respostas o mais esclarecidas possível e, portanto, a resposta de certeza que será bem encaminhada. Pronto, da minha parte, eu vou só fazer aqui uma revisão. Enquanto formadora não consigo deixar de fazer a síntese final, não é? Antes de mandar toda a gente para fazer a tarefa da tarde, que é refletir um bocadinho sobre isto. E nós fomos aqui olhando como é que a formação profissional, no geral, e depois especificando para o setor IT, pode ser o ponto diferenciador. Eu acho que concordamos todos que a formação não é um luxo, não é o plano também de emergência que há de surgir ali no momento que menos se espera. Deve ser estruturada, deve ser estável, deve ser pensada com critério, que é um bocadinho aquilo que nós fomos vendo aqui, e é com esta chave que nós terminamos. Eu queria agradecer muito a todos os que tornaram este encontro possível, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Centro Nacional de Qualificação de Formadores, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, os nossos oradores, Arnaldo, Manuel e Ricardo, e à Universidade Aberta por este diálogo que eu acho que foi tão produtivo e tão interessante e tão enriquecedor. Muito obrigada a todos e esperamos-vos num próximo diálogo que, entretanto, de certeza que será lançado. Obrigada.